Vamos pra frente agora. Tem uma pequena conversa ali mostrando que o Ruffy, o Sanji e o Yosaku estão conversando, indo na direção da onde a Nami foi. Será que foi pra lá mesmo? Será que não foi? Só que aí o Yosaku pega e ele começa a comentar. Essa parte tem um pouco de world building bem bom, bem bom. Vamos lá, eu vou começar. Essa parte eu nem vou ler direito aqui, porque eu sei bem. O Yosaku fala, não, porque a Nami, alguns capítulos atrás, ele sabe que tá no mangá, né, quarta parede, ele fala assim, alguns dias atrás, a gente viu a Nami pegando nossos cartazes de recompensa. De procurado, né? E ela ficou muito fixada em um específico. Existem monstros na Grand Line, existem pessoas, seres muito poderosos. Por exemplo, os Shichibukai. É o primeiro grupo que eles são introduzidos em One Piece, dessa forma. Esses Shichibukai, eles são piratas que têm o direito de serem piratas pela marinha. Eu quero dar Os 7 senhores da guerra, né? Então, eu quero deixar claro que Shichibukai, assim, então eu posso me tornar um Shichibukai, o Luffy pode se tornar um Shichibukai. Shichi significa 7. Então, desde o começo, o nome deles é deixado claro que são os 7, e aí cada tradução faz uma coisa. Eu gosto muito que é 7 corsários, porque corsário significa pirata, quase como se fosse um corsário ou um pirata oficial. Então, a tradução pro inglês eles chamam de Warlords, né? Exatamente. 7 Warlords. Então, eles são 7, sempre 7. E eles têm permissão do governo pra serem piratas. Isso é importante. O Sanji fala assim, como assim? O governo dá permissão pra pirata? Não. Enquanto eles pagarem uma parte e tudo mais, eles podem ser piratas. Esses Shichibukai, isso é real, não é teoria minha. Eles têm um objetivo. O governo contratou 7 piratas muito fortes pra terem permissão pra serem piratas, de propósito pra um plano. Só que, a gente tem que ver que a gente já conheceu um deles. O Yosaku fala. O Mihawk, que é o que derrotou o irmão Zoro lá, eles chamam sempre de irmão, compadre, não sei o quê. Camarada Zoro. Companheiro. Exatamente, companheiro. Ele é um Shichibukai. E aí que tá. A gente já tinha discutido isso no episódio anterior do clube. O Mihawk, um dos caras mais poderosos desse universo do One Piece. O Don Krieg, que tem uma frota, tem um barcão gigante e tal. O Mihawk picotou o barco do cara. Ele tá muito acima em poder. E aí, o cara fala assim, ele é um dos Shichibukai. E ele tava na Grand Line. E ele pegou o Don Krieg, derrotou ele, eles fugiram e o Mihawk foi atrás. Aí a minha teoria enquanto não executa o plano que o governo tem pra esses Shichibukai, cada um tem um objetivo diferente. E eu acho que o Mihawk, em específico, ele é um filtro do tipo assim, ele fica ali no começo da Grand Line, a galera que chega pirata nova, ele mata os peixes pequenos. Chega uma galera que não é boa o suficiente pra estar na Grand Line, ele é o filtro, entendeu? Don Krieg chegou, não, já posso ir pra Grand Line. Chega lá, não passa nem do Mihawk, não vai conseguir sobreviver na Grand Line. E aí, se possível, ele faz isso pra diminuir o número de piratas. Já que nós estamos vivendo na grande era dos piratas, tem muitos, é uma forma que o governo arranja de derrubar, entendeu? Botar ordem nas coisas, né? Exatamente. Através do Porque tem isso também. Shichibukai, né? Os Shichibukai, tipo, eles podem exercer a profissão pirata desde que, é o que você falou, dê um parte das pilhagens pro governo, pagar uma taxa, e também, tipo, não se meter diretamente em affairs do governo, da marinha, etc. Assim, tipo, não é pra eles causarem estrago contra a marinha, porque eles estão de acordo, vamos dizer assim. Exatamente. Aí, eles falam que tem um outro Shichibukai, não o Mihawk, com o qual ele precisa se preocupar, que é o Cavaleiro do Mar, Jinbe. Primeira menção do Jinbe é aqui, eu não lembrava que era tão cedo. O Jinbe é um Shichibukai que se tornou Shichibukai ao fazer algumas coisas. Entre esses acordos para ele se tornar um Shichibukai, ele teve que deixar a tripulação dele solta no East Blue. E um dos caras principais dessa tripulação do Jinbe foi para o East Blue e formou uma base. E é para lá onde eles estão indo, que é o Arlong, que a gente tá vendo num cartaz de recompensa, que é o que a Nami ficou... Esse era o cartaz que a Nami tava focando. Fixamente olhando. Eles vão para lá, nesse momento. Aí isso é uma das coisas que a Gabi comentou, né? A gente vê a Nami chegando na Arlong Park, só que tem um molequinho que chega assim, cadê o Arlong? Eu vou bater no Arlong, não sei o quê. A Nami olha pra ele assim, dá uma surra nele, dá uma porradona nele e fala assim, meu, o Arlong não tem nem tempo pra perder com gente igual você. Vai embora. E aí o molequinho vai embora e tal. E nessa hora, revela a Nami com uma tatuagem que a gente não tinha visto até agora, né? Ela tá com uma roupinha agora que é uma alça bem fininha, então você consegue ver que ela tem uma tatuagem meio no braço, meio nas costas, assim. E aí ela tava sempre usando
usando aquela roupinha branca com azul, que tem uma manga, então você não conseguia ver. Agora você vê essa tatuagem com o símbolo do Arlong. O Johnny, que é o amigo do Zoro, e o Usopp já estão vendo lá de longe o Merry, o barco atracado, e a base, né, do Arlong, o Arlong Park. Eles amarram o Zoro porque eles sabem que o Zoro, assim que vê um inimigo forte, ele vai pra cima, ele vai querer derrotar os caras. Mas não só, eles sabem que o cara é muito poderoso, o Arlong nesse caso, mas o Zoro tá machucado, né? O Zoro acabou de tomar um corte que cortou o peito dele de ponta a ponta. Normalmente mataria a pessoa, só que ele não morreu porque ele é o Zoro. Tanto é que o Zoro tá cheio de ataduras ali. Então eles amarraram o Zoro ali, o Zoro tá puto e tal, não sei o quê. Só que aí já chegam uns homens peixe pulando no mar e indo na direção deles. Nessa hora eles pulam e fogem e abandonam o Zoro. E aí o Zoro tá lá, tipo, putaço amarrado no barco, e os homens peixes, abandonaram você? E ele tá assim, nossa, eu vou matar aqueles dois lá desgraçados, me deixaram aqui. Você vê que o Johnny e o Usopp estão lá perto do Merry, e aí eles estão conjecturando o que aconteceu, o que é, não sei o que. Aparece um homem peixe atrás deles, e o Johnny sai correndo, e o Usopp não, porque o Usopp não percebeu que o homem peixe tava ali. O homem peixe vai pra cima do Usopp, mas tá correndo, o Usopp também, depois, né, o Johnny sumiu, o Johnny desapareceu. E aí ele esbarra na criança, a criança que acabou de apanhar da Nami, vai lá e bate no Usopp, fala, seu homem-peixe maldito, tal, não sei o quê. E aí chega a Nojiko, fala assim, não, ó, presta atenção, apesar dele ser narigudo, ele não é um homem-peixe. Eu agradeço pela distinção como um homem narigudo também. Eu não queria ser confundido com homem-peixe só por causa do meu nariz. Mas a Nojiko falou tanto pro moleque, quando bateu no Usopp, falou, não bata nos homens-peixe, não revide os homens-peixe. E aí, quando o Usopp tenta dar uma de herói e também defender eles dois, ela falou, você não tá entendendo? Eu tô falando pra você não bater de frente com os homens-peixe. E desmaia o Usopp e leva ele embora. Conseguiu salvar, pelo menos por enquanto, o Usopp dessa emboscada ali que ele quase caiu. O Usopp acorda já na casa da Nojiko, que tá falando ali com o moleque, tá tentando entender essa situação. O moleque tá tomando um suco de laranja, importante. Laranja ou tangerina? Tem diferença? Acho que era laranja. Laranja? É laranja, né? É laranja. Na tradução por ele tava laranja, pelo menos. Tá, então beleza, tá laranja. Aí a Nojiko tá falando, o que aconteceu? Não, eu fui lá tirar satisfação com o Arlong e uma mulher bruxa me bateu e foi embora. É uma bruxa que não sei o que, começa a descrever. E aí o Usopp entende quem é, né? É a Nami. A Nami, eu vim buscá-la, né? Quem é você? Sou o Capitão Usopp. E descobre que a Nami faz parte da tripulação do Arlong ali. E por algum acaso, quem ele encontrou, a Nojiko, é a irmã de criação da Nami. Então ele tá ali, na verdade, na casa em que a Nami cresceu. Muito interessante essa dinâmica aí que é apresentada, porque o Usopp deixa escapar algumas coisas, né? Então ela fazia parte da tripulação do Arlong esse tempo todo, então ela nos enganou. Poxa, mas e todas as vezes que a gente riu, que a gente ficou junto, assim, a gente se divertiu, e a Nojiko tá só percebendo do tipo assim, nossa, ela se divertiu? A Nami que eu conheço, tava rindo, sorrindo e tal com vocês? E só pensa. E dá uma broncona no moleque. Você quer morrer? Morre lá. Vai lá então, se mata. As pessoas ali são muito rudes, né, na hora de ensinar, de ter ensinamentos, né? Você percebe isso em várias questões aí do One Piece. Desde o chefe Zeff, o pai da Kuina, o mestre do Zoro. Todo mundo ensina as crianças do jeito mais rude Aprende possível, na dor, né? não no amor. Na dor, não no amor, exatamente. Tipo assim, vai lá, se mata então. E aí ele, não quero me matar, mas ele matou o meu pai. Diga-se de passagem, o lugar que eles atracaram, o Usopp e o Johnny, tinha uma cidade, uma vila inteira com as casas de ponta cabeça. E eles estão tentando entender como que aconteceu isso. E descobriu que esse moleque é um sobrevivente dessa vila aí. Eles mataram meu pai e eu quero me vingar. E aí ela fala, de novo, é um pouco do que o Sanji teve que aprender no Baratie. Como que você vai vingar se matando também, né? Você não tem chance nenhuma. Uma criança contra os homens peixe. Aí ele fala assim, e sua mãe? E aí ele fala, não, minha mãe tá viva. Eu falo, então volta pra sua mãe e cuida dela. E é assim que você vai se vingar, vivendo. Isso é uma temática, cara, é um ensinamento pra vida real, né? Mas é uma temática bem presente em One Piece. Morrer, principalmente no mundo de One Piece ali, é muito fácil. Você toma uma decisão errada e você morre. Mas viver, continuar vivendo é difícil, você entendeu? É muito, muito, muito mais desafiador. E a Nojiko fala sobre isso. Nesse caso, falando que conhece uma menina que escolheu um destino muito pior do que a morte. A gente sabe de quem ela tá falando. O Usopp, ele quer pegar o navio e ir embora. Bom, a Nami faz parte do bando do Arlong, não tem nada a ver com isso. Só que ele lembrou que o Zoro ficou no barco. Então o Zoro foi raptado, né? O Zoro ficou no barco ali que tava amarrado. Então ele tá lá com os homens peixe. Nessa hora,
o Zoro tá lá no parque, tá enfrentando o Arlong, tá? Tipo, de frente pro Arlong e pros demais. Então eles estão tentando entender o que o caçador de pirata Zoro tá fazendo aqui. A Nami já tá no meio desses caras, né? Já demonstrou que ela faz parte do grupo mesmo, né? Eles estão todos interagindo com ela e tudo mais. E aí o Zoro tenta dar uma de Luffy, né? Ele tenta analisar o caráter da Nami só com o olhar. E o Zoro sempre falou mal da Nami, na verdade, né? O Zoro sempre falou dela, falou assim, essa mulher aqui, não sei o que, só pensa em dinheiro, O Zoro sempre sabe? tem pé atrás com todo mundo. Sempre tem um pé atrás. O Zoro sempre tem um pé atrás. Ele é muito protecionista do grupo, do bando. E aí ele, não tô crente disso aí, né? Tem um momento que o Zoro tem certeza do que ele tá falando, que é o seguinte, o Arlong fala, ela é nossa cartógrafa, é uma bruxa, a Nami. Ela é uma mulher que faria tudo por dinheiro, é tão gananciosa que até por dinheiro ela esquece a morte da própria mãe. E a Nami trava com essa frase, né? Trava com essa fala do Arlong. E aí que o Zoro percebe, o Zoro fala assim... O Zoro, no modo metaforando, percebe, metaforando, não é bem assim. O Zoro sacou, metaforando, ou se jogou pra água. Por quê? Lembrando que ele tá preso, que ele tá com ele as tá cordas, amarrado ele e não tudo tá mais. podendo se mexer, lutar, nem nada. Ele não tá fugindo, ele tá se matando ali. E aí ele sabe que a Nami vai pular e salvá-lo. E aí quando ela salva, ele fala assim, ué, que foi? Você não é uma piratona do mal aí, não consegue aguentar ver nenhuma morte na sua frente? Se for assim, você não devia nem tá bancando a Durona. Tá tentando dar uma fisgada, uma provocada na Nami. Que até agora pra gente, nós que estamos lendo, estamos tentando entender se a Nami, ela é leal ou ela não é leal. Ela traiu mesmo e ela sempre foi parte do bando do Arlong, esse tempo todo foi por enganação, ou tem algo ali, e o Zoro que tá visualizando isso nesse momento, diferente do que geralmente que é o Luffy, que nesse momento o Luffy tá vindo, tá a caminho dali, né, ainda. Enquanto isso, os caras estão procurando o Sop, que o Sop fugiu, né, desapareceu, então o Arlong vai lá, fala assim, vou lá que aproveito que eu já tenho um problema pra resolver lá na Vila Kokoyashi. E a Vila Kokoyashi a gente descobre mais pra frente, né, que ela é importante. Então eles vão lá e deixam o Zoro preso numa cela e vão lá resolver o problema da Vila Kokoyashi e tentar achar o cara que fugiu, o Narigudo que fugiu. E aí eles vão lá, chegam, na vila eles chamam um cara que chama Gen-san, e esse cara é um cara que usa uma... detalhe que fica a Nami. A Nami fica. A Nami no Arlong Park, E aí o Gen-san tá ali sentado, dá pra perceber que os homens peixes são muito, muito, muito mais altos do que humanos, e aí ele fala, cadê o Gen-san? O Gen-san é um cara que ele tá com uma roupa militar, mas é uma bermudinha, e ele tem cicatrizes no corpo inteiro, todo o corpo dele é todo cortado, e ele tem um catavento no cap dele. E aí o Arlong tá falando, é você que tem coleção de armas? O Gen fala, qual que é o problema? O meu hobby é colecionar armas antigas e tal. Aí o Arlong fala, não, a posse de armas já é uma tentativa de rebelião, por si só. Então eu vou ter que te matar pra servir de exemplo pros demais. Nessa, o Sop tá junto da Nojiko, ele tá ouvindo aquilo ali e ele fala, não, porque como assim? Vai matar o cara só porque ele tem armas? Não, fora que o Arlong já mete um discurso meio tipo de ditador, assim. Ele fala, não, mas pra proteger vocês, assim, ninguém pode ter posse de armas. As armas são proibidas aqui, pra proteger a paz. É pra proteger a paz, isso. E aí você vê, e aí, tipo, eu acho legal o Sop, essa eu não tinha pego. Quem pegou foi um youtuber e eu peguei dele. A pessoa que se incomoda mais com isso, a pessoa que tá ali do chapéu de palha, é o Sop, que é o cara que depende de armas, entendeu? Ele usa o estilingue dele e tudo mais. Então ele, só porque o cara tem armas, o cara é uma ameaça desse nível, não é possível. É um pouco um diálogo interno, um conflito interno dele. Só que o Sop pega e fala assim, não, eu vou tomar uma providência. E o Sop é o cara mais covarde de todos, mas ele vai lá, sobe em cima da casa, atira no Arlong e começa a mentira lá sobre os... Eu tenho muitos homens aqui, né, ao meu dispor e eu vou atacar você. Isso. Enquanto isso, as pernas dele estão tudo tremendo assim, mas ele tá lá fazendo a pose que ele precisa fazer naquele momento. E aí ele descobre que aquele tiro que ele deu nem mesmo fez nenhuma cócega no Arlong. O Arlong, ele pega e enfia a mão na casa que o Sop tá, levanta a casa e ataca contra outra casa. Nessa, o Sop dispara. Fala, mano, eu vou embora daqui. Percebi que... você vê a força dos Homem-Peixe, tá ligado? Então, percebi que o meu estilingue, sabe? Meu estilingue não faz nada contra esses caras. E os Homens-Peixes são realmente muito, muito poderosos. Volta pro Arlong Park. A Nami soltou o Zoro nesse meio tempo. Fala assim, foge. Sai daqui. Não mexe mais o saco. Desaparece. O Zoro vai embora, ok. Porém, vai embora da cela. Não, né? A Nami vai embora. A Nami vai embora. O Zoro vai embora da cela. A Nami solta o Zoro da cela. Fala, mano, sai daqui, não quero saber. E ela vai embora pra vila. E aí o Zoro sai da cela. Ok. Voltamos pro Arlong Park. O Zoro derrotou todos os Homens-Peixe que estavam ali. Todos os que ficaram, os menos importantes, né? Eu vou ficar aqui esperando o Arlong, né? É isso, né? Isso.
Ele quer ficar lá porque... esperando ele voltar. Até porque ele prometeu pro Luffy que ia trazer a Nami de volta, né? Então ele falou, que merda, ou seja, não dá nem pra explicar tudo que aconteceu. Eu só prometi que ia trazer de volta, mato todo mundo aqui e levo de volta e tá tranquilo, né? Ela não vai ter mais porque ficar num bando de piratas mortos. Mas o Zoro conversa com o Hachi. Esse personagem introduzido agora é muito importante. Eu gosto de lembrar o nome deles. O Hachi, né? Hachan, o nome dele, mas pode chamar de Hachi. Tá ali com o pote dele gigante e explica. Assim, o que você tá fazendo aqui? Você é da marinha ou você é visita? Aí ele fala, não, eu sou visita. E aí ele fala assim, tá bom, que bom que você é uma visita. Quando eu tô procurando o Arlong, onde ele tá? Ele fala, deve estar lá na Vila Kokoyashi. Pra onde que é? Eu falo, não, eu te levo pra lá. O Hachan fala, só subir no pote que eu te levo pra lá. Já tinham mencionado pro Sop que são tão poderosos os homens peixes que eles têm até monstros a seu serviço. E um desses monstros finalmente aparece pro Luffy. É importante também que o Hachan tava lá porque ele ia cuidar do monstro, né? Ele ia dar comida pra ele. Ele tenta chamar o monstro pra alimentar e o monstro saiu pelo lado errado da ilha e ele foi para onde tá o Luffy. E aí o Luffy vai lá e bate no monstro. O monstro, diga-se de passagem, é um rei dos mares, né? A gente esqueceu de falar. São monstros da Grand Line. Ele é um rei dos mares. Como a gente já falou antes, todos esses monstros meio serpentuosos, assim, que tem uma cabeça diferente, são o rei dos mares. Esse é um rei dos mares. Bastante ali o cinturão ao redor da Isso. Eles estão sempre no cinturão ao redor da Grand Line. Exatamente. Que se chama Calm Belt. Já apareceu logo no início lá. Foi o primeiro que apareceu no primeiro capítulo do One Piece, que come o braço do Shanks e depois o Luffy vai lá. É um rei dos mares também. O rei dos mares serpente. Nada, genérico. Esse aqui é um rei dos mares vaca. O Sanji fala assim, nossa, mas é um peixe, mas é uma vaca? Isso aí não é só um hipopótamo? Ele não fala peixe-boi, ele fala é um hipopótamo. E aí o Sanji fala, não, mas olha, ele só tá com fome. Tá aqui, ó, vou dar comida pra ele. Aí ele pega e oferece a comida, aí o bicho abre a boca e o Sanji vai lá dar um chutão nele de novo. Mas você falou que você ia dar comida pra ele. Ele falou, não, ele ia me comer inteiro. Eu percebi a maldade nos olhos e batem no coisa. O pior é que esse monstro, essa aí o Oda mandou mal. Ele desenhou muito fofinho o monstro, porque você não fica com ódio dele, você não fica com medo dele. Só fica com dó de ter apanhado desse jeito dos caras. Mas apanharam um monte, né? Detonaram o Rei dos Mares Vaca. Ele tem um nome. Esses dias a conta oficial do Twitter do One Piece tweetou que era o aniversário desse bicho. Aí eu, caraca, ele tem um nome e tem um aniversário? Por que o Oda... Qual é o nome dele? Não lembro. Mas era algo tipo Mufu, sei lá, alguma coisa. Mas é Mu de vaca. Mas é isso. Mumu, né? Mumu. O Sop foi capturado. Vamos lá, vamos fazer a dança das cadeiras agora, né? O Hachan levou no pote o Zoro até onde tá o Arlong, a Vila Kokoyashi. Porém, o Arlong já voltou pro Arlong Park com o Sop. E aí já trouxe de volta pro Arlong Park junto com o Sop. Capturaram o Sop. O Arlong descobriu que o Zoro é o Zoro. Falou, não, o que mataram? Eu gosto do Arlong, isso desde o começo. Isso é bom, é importante a gente falar. O Arlong fala alguma coisa do tipo assim, o que aconteceu com os meus irmãos? Ele usa um termo bem específico pra falar dos outros homens peixe. O que aconteceu com meus irmãos aqui? Porque tá todo mundo derrotado. E aí eles falam assim, não, então uma coisa específica que a gente não mencionou aqui ainda, e é mencionado no mangá, fica bem claro no mangá, é aquela coisa do Arlong, tipo, pra ele a raça superior são os homens peixe, humanos não prestam. O tempo todo ele fala assim, como que um humano, um simples humano vai tentar me enfrentar, né? Eu sou um homem peixe, cada homem peixe nasce já 10 vezes mais forte do que um homem. E aí ele tá puto, porque quem é esse homem que machucou os meus irmãos? E aí descobre, é o caçador de piratas Zoro, tal, não sei o quê. Lá na Vila Kokoyashi, o Zoro descobre que o Usopp foi capturado. Tem de novo uma conversa entre a Nami, o Usopp e os homens peixe ali, e eles estão muito desconfiados. Eles falam assim, cara, já é o segundo cara que aparece aqui, o Zoro é o caçador de piratas Zoro. Estamos achando estranho essa movimentação da Nami aí, cara, que história é essa? A Nami fala assim, não, esse cara aqui não é nada, né? Eu vou matar ele eu mesmo. O Usopp pega e consegue se soltar e jogar uma bomba de fumaça. E a Nami fala, não importa nada disso, você precisa sair daqui. E aí ela vai lá e esfaqueia o Usopp na barriga e o Usopp cai no mesmo lugar que o Zoro caiu, só que dessa vez morto. Foi morto pela Nami. E o Johnny foi testemunha disso. O Johnny viu acontecendo, porque nessa hora sai toda a fumaça e todo mundo vê só a Nami com a faca enfiada no Usopp e o Usopp caindo. Aí os caras, não, desculpa duvidar de você, Nami, e tal. E aí eles falam assim, não, eu tava desconfiando porque eu vi esse mapa do tesouro aqui. Tinha um papel lá que a Nami desenhou. Falei assim, por que esse mapa do tesouro tá dizendo da Vila Kokoyashi? Sempre me perguntei por que você se importa tanto com essa vila aí, uma vilazinha pequena dentro do reino do Arlong, que o Arlong tá construindo, né? Porém, ela fica puta, pega o mapa e vai embora, fazendo, não é da sua conta, né? E ela fala assim, você é uma de nós mesmo, você matou o cara. E ela fala, eu não
sou uma de vocês. Eu não sou. Eu já deixei claro que é uma aliança que a gente tem enquanto eu não juntar os meus 100 milhões de berries. Depois disso, eu vou comprar a liberdade da vila e eu vou sair daqui. Não é isso? E o Arlong, claro que é. Eu prefiro morrer do que... Um vilão, jamais iria fazer nada contra isso. Imagina. Eu, um vilão de quadrinho, jamais... faria algo diferente, mas eu prefiro morrer do que desfazer um trato feito por dinheiro. É isso que fica. O Luffy finalmente chega na ilha. O Luffy chega na ilha e eles estão montados na vaca do Rei dos Mares, né? Eles estão indo muito rápido e o Zoro, como sempre, perdido totalmente, né? Desnorteado, tá andando por aí. Pra onde tem que ir? Tem que achar logo o Usopp, tal, não sei o quê. E aí, simplesmente chega e bate a vaca, tá? Não, é pra lá que tem que ir, vaca. E aí, o hipopótamo. E ele já tá indo pra lá, tá puxando pra direita, sabe? Igual o carrinho do supermercado. Começa a puxar assim, e aí fala assim, por que ela tá indo tudo torto? E aí o Luffy fala, talvez que você tenha batido na cabeça dela, né, chutado a cabeça dela, então ela tá doida. Bateu no muro e o barco que eles estão saiu voando, e pega no caminho o Zoro, muito bom. Estão reunidos novamente, o Zoro, Luffy, agora o Sanji e o Yosaku, e eles estão assim, Zoro, pô, não sei o que você já conseguiu recuperar a Nami e tal, como é que tá essas coisas? E cadê o Usopp? Tava com você. Nessa hora, chega o Johnny, que testemunhou a Nami matando o Usopp, e fala, o Usopp tá morto. Eu vi, aquela mulher é uma bruxa. Eles gostam de falar que ela é uma bruxa, né? E aí... Lembrando que o Diogo é o hater número 1 do Usopp, né? Do Usopp. Sim. E aí eles estão assim... a hora dele bater as botas. Eu só sou sensato. O Johnny fala isso, e aí corta. Tá chegando um navio da marinha, olhando pra o Arlong Park, e fala assim, você vê na Vila Kokoyashi, o molequinho, a minha vila conseguiu, os sobreviventes da minha vila conseguiram se comunicar com a marinha. Eles vieram pra salvar a gente. Aí você fala assim, será que vieram mesmo? Você vê lá no barco da marinha, Comodoro, alguém, não lembro o nome dele, desculpa. O Comodoro fala assim, nós recebemos um chamado tal, não sei o que, nossa prioridade é resgatar os sobreviventes da ilha e ir embora daqui. Porém, nós estamos vendo que um pirata conseguiu estabelecer uma base aqui e ficar tranquilo. Vocês acham que nós, como marinha, podemos nos permitir deixar uma base dessas assim? Eu acho que o mundo em que o pirata consegue ficar tão tranquilo a ponto de fazer uma base em terra firme é um mundo errado e tudo mais, né? E aí, vocês acham que devíamos deixar isso passar? E aí os caras falam, não, então tá bom, vamos lutar com tudo. E aí os homens peixes estão assim, tem um cara da marinha e tal. Mas esse cara da marinha não é o de sempre, hein? Já dá uma comentadinha assim, né? Mais cedo apareceu outro cara da marinha que tava recebendo propina. Foi mais cedo ou não foi? Ou depois? Foi, não foi? Tô na dúvida. Aqui foi mais cedo, eu acho. No coisa não tá, mas eu também achava que era mais cedo. Mas, assim, signal de sempre. Os caras falam assim, vai lá, todo mundo lá, oferece uma propina de, 2 milhões. Se ele ficar de boa, tranquilo, deixa ele embora. Se ele lutar, pode destruir todo mundo lá. Nessa, o barco da marinha já tá atirando uma bola de canhão. Já tá atirando uma bola de canhão indo em direção a ele. Por sorte, vai direto na boca do Arlong. Mirou certinho na boca do Arlong. O Arlong simplesmente abre a boca e destrói a bola de canhão. E aí os caras da marinha, nossa, a bola de canhão não explodiu, que estranho. Vamos mandar outra aqui. E aí os caras estão assim, meu Deus, é pra oferecer ainda propina, Arlong? Arlong falou, não, é só pra destruir ele agora. E aí os 3 principais, né, você vê que os 3 principais são os que são melhores desenhados, tem características mais próprias, né, mais únicas. Fala assim, não, pessoal, não precisa ir todo mundo lá pra resolver isso. Vamos só nós 3, que a gente vai dar um jeito. Então os caras estão preparando pra dar o segundo golpe de canhão, chega a maior galera, e aí faz a festa, né? Destrói praticamente tudo. Você já vê um pouquinho de cada um, de que cada um tá fazendo, né? Entra um cara que tem a boca alongada assim, e ele pula, e ele atira água com a boca. E isso fura os marinheiros como se fosse um tiro de bala. E aí os caras, tá maluco? Você matou o capitão? Você matou o Comodoro? Que maluquice é essa? E o outro que tem uma roupa meio de karateca assim, ele vai lá e quebra a quilha do barco, né? E o barco não consegue mais se controlar, né? O movimento. E o Hachan, que é o de polvo, ele tá movendo uma pedra no fundo do mar, e ele fala assim, só tem que mover a pedra no fundo do mar direito pra interromper essa corrente. E aí coloca na frente de uma corrente, deve ficar aqui, exatamente aqui. E coloca ali, e aí isso cria um redemoinho que termina de sugar o barco dos caras e pronto, não sobrou mais nada. Eficiente. Muito só eficiente, trocar muito a pedra eficiente. de lugar já... Muito eficiente. Aí a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, nesse momento, a Nojiko fala pro molequinho que falou, minha vila chamou esses marinheiros e tal. Falou, não adianta, não tem o que fazer. A gente vai viver sobre o comando do Arlong enquanto puder, e é isso, né? O Luffy, quando ele ouviu do Johnny que a Nami teria matado o Usopp,
Ele ficou puto. Ele falou, não, você tá maluca? Ela é nossa amiga, nossa companheira. É impossível ela ter matado o Usopp. Chega a Nami e fala, quem aqui é companheira? Quem disse que nós somos companheiros? E confirma que matou o Usopp. Falou, não se preocupe, eu matei mesmo, é isso, tal, não sei o quê. Ele tá no fundo do oceano nesse momento. Essa é a parte legal, O Zoro fica puto e vai atacar ela. Você tá maluco de ter matado nosso colega? Só que, também percebi isso num vídeo do YouTube. Você vê a cara do Zoro, você tem os paineizinhos que constroem essa cena, o Zoro tá de novo só testando ela, pra ver se ela muda de discurso. Ele obviamente não ia matar. Só que o Sanji interrompe. Esse é o início da rivalidade dos dois, do bickering, né? De como eles ficam se pegando nos nervos uns do outros, né? O Sanji já na hora chuta o Zoro e eles começam a se bater um com o outro. A Nami fala assim, ó, sai da vila, eu tava com vocês somente pelo dinheiro, eu não preciso mais do navio de vocês, pode ir embora, é isso que vocês querem, o navio? Pode ir embora. Acha outra navegadora e pode ir embora. Não faço questão de vocês aqui mais, né? E aí o Luffy pega, né, analisa bem a situação e fala assim, ó, já sei, não vou embora. Eu vou deitar aqui e vou dormir. Aí ela fica putaça, assim, como que você não vai embora? Aí ele fala assim, eu tô com sono, vou dormir aqui, vou sentar aqui e vou dormir. Não preciso ir embora agora. Ele deita no chão, assim. Ele fala que ele não liga a mínima. Vai pra um lugar. Ele fala, não ligo a mínima pro que tá acontecendo aqui, pra quem é Arlong, pra quem não sei o quê, eu vou dormir. Só que, como sempre, é o jeito do Luffy de ele ficar mais um tempo ali. Ele fala, não, tem coisas que vão se desenrolar, mas não é agora. Então, por enquanto, só vou tirar o meu sono, que eu tô realmente com sono. Então eu vou dar uma dormidinha. O Johnny e o Yosako, eles vazam. Eles, não aguento mais ver essa merda aqui. Que bagunça isso aqui, tá maluquice. E se separam. Falam assim, não, vamos embora daqui, galera. Nessa hora, o Usopp aparece na vila. O mangá faz um pouquinho pior do que o anime. O anime mostra um vulto e tudo mais, e saindo do mar e tudo, até mostrar que é o Usopp. Mas aqui no mangá, simplesmente mostra já o Usopp andando na vila. Pois é, né? Não fala, tipo, cara, tá vivo? Como tá vivo o Usopp? Não. Ele tá, tipo, pensando no que aconteceu. Ele tá mostrando, do ponto de vista dele, o que aconteceu naquele momento que ele soltou a bomba de fumaça. Ele mostra que a Nami, ao invés de esfaquear a barriga dele, ela colocou a mão e esfaqueou a própria mão pra provar que ela era amiga do Arlong, mas, ao mesmo tempo, não matar o Usopp. Então, o que tá acontecendo? Por que a Nami tá falando, vai embora, não quero vocês aqui, tá expulsando eles, tá tratando mal eles, mas, ao mesmo tempo, tá fazendo de tudo pra salvar eles, pra que eles saiam ilesos, pelo menos, disso tudo. Eles estão discutindo, será que o Zoro, falando, né? Será que o Usopp morreu mesmo? E aí, ele fala assim, acho que sim, viu? Eu acho que aconteceu mesmo. Fala assim, a Nami e tal, não sei o que. Essa parte meio... é bem datada, né? Essa parte eu acho que, por exemplo, no live action, eles vão ter que dar uma mudada. Mas o Zoro fala que chamou a Nami de peixe pequeno. Ah, era peixe pequeno. E aí o Sanji fala, o quê? Você tá falando que o peito da Nami é pequeno? Aí eles começam a brigar por causa disso, porque o Sanji é isso. E aí eles estão brigando entre si. E aí, nessa, o Usopp de longe viu eles. Estão brigando, mas estão todos ali, no mesmo lugar. E aí o Usopp vai lá, pula no meio deles. É bem na hora os dois batem no Usopp e apanham. Nossa, você tá vivo? Acho que não mais, né? Porque ele acabou de tomar uma porradona. Mas estão todos reunidos novamente. E agora o Usopp pode explicar tudo pra eles, o que tá acontecendo. Nessa hora, chega a Nojiko, fala assim, você explica aí o que aconteceu, eu vou explicar o lado da Nami. Aí vocês vão saber por que a Nami é assim. Paralelamente, você tá certo, o Yu, já tinham mostrado o marinheiro da 77ª divisão, que é o marinheiro corrupto. O marinheiro corrupto foi lá pra o Arlong, recebeu uma graninha e recebeu um papel. E aí, enquanto a Nojiko tá contando a história pra eles, mostra esse marinheiro corrupto que parece um rato, e o nome dele é Rato em japonês. Ele tá falando com o Gen-san, que é o militar todo cortado, cheio de cicatriz no corpo, falando assim, me mostra onde fica a casa aqui da Nami, onde ela mora, nesse mapa. A Nojiko vai começar a contar a história da Nami, o flashback, a infância dela e como que aconteceu, tudo que aconteceu, que fez ela ser como ela é. Nessa hora tem um momento muito importante pra história. O Luffy falando, não, eu não me importo com o passado dela, eu vou embora aqui, eu vou dar um passeio. E ele levanta e vai embora. Ele não quer saber o que fez a Nami ser do jeito que ela é. Mas o Zoro fala assim, não, eu quero ouvir. Mas ele dorme. O Zoro dorme e todo mundo fica puto. Fala, você acabou de falar que você vai ouvir e vai dormir. Mas o Usopp e o Sanji querem ouvir. E aí mostra a Nami roubando um livro e ela foi pega pelo Gen-san. Eu quero apontar pra um momento que mostra o corpo do Gen inteiro e ele não tem cicatrizes. A Nami bem pequenininha, baixinha assim, com um vestidinho. O Gen-san leva ela até a mãe adotiva dela, que é a Bellomere. Esse nome a gente já viu no episódio 2 do clube, que ela falou, só falta um pouquinho, Bellomere. A Bellomere fala pra o Gen-san, você nunca roubou na sua vida? Tenta dar uma desculpa assim, né? E fala depois que vai pagar pro Gen-san, não tem dinheiro, mas vai pagar pra ele com o corpo dela. Mas é só uma piada. É o tipo de piada que o Oda faz nesse comecinho da história. Também isso aí devia ser, a gente tá no capítulo 70 e...
Isso, 70 mais ou menos. 99, né? É, 98. Não, 98 aqui. E aí faz essa piada aí, mas também, além de, tipo, ser isso, é um pouco de mostrar que a Bellumer não é necessariamente o melhor exemplo de mãe pra Nami e pra Nojiko, né? Esse é o princípio. A Nojiko fala pra Nami, eu conseguiria ter roubado sem ser pega. E aí a Bellumer fala, não, mas roubar é errado. Se você tivesse me avisado que você queria esse livro, eu compraria pra você. E a Nami fala assim pra ela, não compraria não, você não tem dinheiro pra isso. E aí você começa a ver desde cedo a relação que a Nami tem com o dinheiro, mas não do ponto de vista de ganância. Ela não tinha nada de dinheiro mesmo, ela precisa desse dinheiro pra viver. Esse é o mundo em que eles vivem, em que nós vivemos também, né? Tem uma discussão, a Bellumer tava terminando de costurar uma roupa, ajustar um pouquinho a roupa pra parecer mais nova, pra parecer um pouquinho design diferente e tudo mais, e vai entregar pra Nami. E aí a Nami fica puta com essa roupa que fala assim, eu não quero receber roupa usada da Nojiko. A Nojiko fala assim que tem que receber, porque a irmã mais nova recebe a roupa que já tinha aí, né? A Nami fala que não acha isso certo porque elas nem são irmãs de verdade. E esse é o momento que a Bellumer, que tá quieta, sorrindo, assim, no canto, vendo as filhinhas discutindo, ela fica puta com esse comentário da Nami, dá um tapão nela e fala que isso não importa. Vocês não serem irmãs de verdade, fala que não, elas nem se parecem. Isso é importante porque isso é outra coisa que também, isso é datado. No live action é resolvido fácil, né? Mas o mangá é preto e branco, né? E aí o jeito que o Oda pôs pra deixar claro que a Nojiko era diferente da Nami é que ele colocou ela com lábios grossos. Que aí o que ele tava querendo dizer naquela época é que ela era negra. A Nojiko era negra. E aí o anime, quando foi adaptado, não conseguiu colocar isso. Colocou, tipo, um tom de pele diferente, mas não necessariamente negra. No live action vai ser uma atriz negra, porque é pra destacar que elas são irmãs adotivas, entendeu? Não é que elas serem parecidas, mas sim que elas são irmãs. A Nami fica puta de ter tomado um tapa e fala que ela nem é a mãe de verdade dela, a Bellumer. Não devia fazer esse tipo de coisa porque, na verdade, ela deve querer que nem tivesse adotado a Nami e a Nojiko. Ela teria mais dinheiro pra fazer outras coisas, pra comer bem e pra comprar coisas legais e roupas e tudo mais. E aí a Nami foge. A Bellumer fala assim, que ela é tão confiável, a Nojiko, né, tão independente e tudo mais, e pede pra ela ir lá buscar a Nami, né? Fala assim, busca lá a Nami que eu vou fazer uma janta bem gostosa pra gente comer junto, que quando vocês voltarem já vai estar pronta. A Nami, ela fugiu pra casa do Gen, o cara que deu bronca nela agora há pouco. O Gen fala assim, primeiro, você não fugiu de casa, você foi de um lado da vila pra o centro da vila. Sou vizinho. Entendeu? Tá muito perto. Segundo, que a Bellumer, na sua época, na sua idade, ela também era um terremoto, né? Ela era realmente muito complicada. E a Nami não acredita. Fala assim, como assim? A Bellumer é assim? Fala assim, não, é assim. Só que ela fugiu, virou marinheira e um dia voltou com 2 crianças. Deixa claro que a Bellumer esteve numa guerra, né? Num combate em que teve muita destruição, muita morte. Ela já tinha desistido de viver, tava muito machucada e tudo mais, até o momento em que ela viu uma criancinha com a outra no colo. Era a Nojiko com a Nami. E falou, ela é sua irmã? A Nami bebê ainda, né? A Nami bebê. A Nojiko é mais velha. Ela falou que não. Só que viu a Nami sorrindo, e aí viu a Nami sorrindo, a Bellumer decidiu viver. Falou, não, vou tirar forças aqui e a gente vai viver. De novo, esse tema sendo tocado, né? O Oda, ele é muito temático. Ou seja, ele começou no Baratie, com o Sanji achando que o certo era ele morrer pelo barco, e aí ele tá de novo explorando esse assunto. Ele toca, e aí depois ele explora. E agora ele tá falando que ela decidiu viver. E foi de volta pra Vila Kokoyashi, abandonou. Ela é mais desertora, né? Teoricamente. Aliás, isso aí foi um flashback do flashback. Né? Um flashback dentro do flashback. Exatamente. Aí a Bellumer voltou, mostra pra ela voltando com as 2 crianças pra Vila Kokoyashi, né? Mostra a Nojiko indo pra casa do Gen, fala, sabia que você tava aqui. Vamos lá. A Bellumer tá fazendo uma comida gostosa. E aí eles estão indo voltando pra casa. Só que nesse momento chega um barco de piratas. E aí, de novo, mostra um cara narigudo. O Oda, ele adora fazer isso. Ele tem um ritmo na hora de contar a história. Ele faz um ponto e ele volta. Ele faz um ponto e ele volta. Um cara narigudo falando, os piratas estão chegando. E realmente tem piratas chegando dessa vez. É um barco do Arlong. E aí eles falam assim, então é verdade que o Jinbe virou Shichibukai soltando esses caras. O Arlong chega e ele fala assim, seguinte, 100 mil berries por cabeça adulta e 50 mil por criança. E aí vocês vão pagar pra gente isso aí agora. E como é a primeira vez que a gente tá chegando aqui, a gente vai matar só quem não conseguir pagar. Mas nas próximas vezes, se alguém não pagar, a gente vai destruir a vila toda. E eles são muito maiores, são muito mais poderosos. Não tem muito o que fazer. Tá todo mundo na vila pagando. Você vê que tem uma relação. Eu acho que é a segunda vez que eu tô falando no clube de Chaves, né? Caraca. Mas na vila toda tem uma relação com a Bellumer de Chaves, né? De tipo assim, eles estão preocupados. Será que a Bellumer tem como pagar? Será que ela
tem como pagar, ela tem 2 filhinhas e tudo mais, como que vai acontecer isso, né? O Arlong tá lá cobrando todo mundo, assim, não, cobrando todo mundo conseguiu pagar, que bom. E lembrando que a casa delas é, tipo, meio meio pra afastada, fora da vila. é periférica, né? É literalmente na periferia da vila. E aí alguém fala, tem uma fumaça ali, deve ser de uma outra casa. Ah, que bom, a gente não quase deixou passar essa daqui. Por quê? O que é a fumaça que tá saindo? O jantar gostoso que a Belle-Mère tá fazendo pras filhas por causa da briguinha que teve antes. Então eles chegam lá e batem. E a Belle-Mère sabe que não são as filhas dela, que as filhas não bateriam na casa. Elas entrariam. A Belle-Mère, como é uma ex-marinheira treinada, ela já sai num golpe de derrubar o Arlong e pôr uma escopeta na boca dele. Ela fala, pro seu azar, eu sou uma marinheira. E aí o Arlong dá risada, porque é mais um mero humano achando que pode com o poder dos homens peixe. E aí ele destrói a arma com a boca. Ele gosta de fazer isso, né? Ele adora os dentes dele, né? Esse cara usou Invisalign e tudo, fica o sorriso aí dele, ó, o tempo todo, à mostra. E aí chega a galera da vila ali, tá todo mundo vindo. Quando faz esse corte, já mostra o Arlong quebrando o braço da Belle-Mère, pisando em cima dele, né? E destruindo o braço dela. E aí tá todo mundo falando assim, Belle-Mère, esse é um problema que a gente resolve com dinheiro. Você tem dinheiro pra resolver isso? E tá o Gen-san, que já pediu pras meninas se esconderem, né, e fugirem ali, junto com o doutor da vila. Ele falou, vão embora da ilha, ele fala, tipo, vai embora da ilha. Por favor, foge. Porque... Não tem como ela pagar por vocês dois. Vocês vão sobreviver se vocês forem embora. E elas estão ali meio que não quero, tal, não sei o que, estão longe, mais perto, dá pra ver o que tá acontecendo ainda. Mas o Gen-san pega a Belle-Mère e fala assim, quanto dinheiro você tem? Aí ela fala, tenho 100 mil berries, ou seja, suficiente pra pagar pra um adulto. Assim, não, então tá bom. Ela tem suficiente pra pagar pra um adulto. É só pagar e resolver. Chega um cara e avisa que dentro da casa tem mais comida sendo feita e mesa pra 3 sendo posta. Fala assim, não, você me chamou, né, Belle-Mère? O Gen-san fala, você me chamou aqui pra jantar com você hoje, né? Já cheguei aqui, paga eles e a gente já janta, tá tranquilo. A Belle-Mère levanta e fala assim, eu tenho 100 mil. E aí eles, suficiente pra pagar pra um adulto, né? E aí mostra a Nami e a Nojiko indo embora com o médico e ela fala assim, no final, ela, tipo, não era nada nosso mesmo, a gente vai embora daqui e vai acabar isso. E aí a Belle-Mère fala, é o suficiente pra pagar pelas minhas 2 filhas. Desculpa. Eu tô me concentrando aqui, galera. E aí o Arlong olha assim e fala, 2 filhas? E aí a Nojiko e a Nami saem correndo pra abraçar ela. A Belle-Mère pede desculpas por não ter sido um melhor exemplo de mãe, mas que se recusa a fingir que elas não existem. Mesmo que seja só um nome tonto, ela prefere ser chamada de mãe até o final, mesmo que isso signifique a morte dela. Mostra uma montagem dos momentos em que elas estiveram juntas e tudo mais, as coisas que ela aprendeu errado. A Nami falando pro Gen-san, não, eu vou te pagar com o meu corpo. E aí ela fala, para de falar essas frases que você tá aprendendo. A Belle-Mère morre, né? O Arlong mata ela na frente das filhas. Isso marcou pra sempre. Dentro da casa, eles descobrem que a Nami tava desenhando mapas. Os livros que ela roubava da biblioteca e da loja eram livros de navegação, livro de cartografia. Era ela aprendendo por um hobby, algo que ela gostava de fazer. E ela tinha muito talento nisso. E aí os piratas de Arlong falam assim, não, então eu tenho uso pra ela. Então começam a levar a Nami. Nessa hora, a galera da vila se revolta, fala, não vai levar, não é possível. Você acabou de matar a mãe dela na frente dela, você vai levar uma criança. E todo mundo começa a lutar, o Gen-san tenta enfrentar, e aí nessa hora, você vê que um dos homens-peixe pega uma espada e corta o Gen-san inteiro, e é assim que ele cria as cicatrizes dele, que a gente vê no tempo atual. A Nami fala, tá tudo bem, eu vou. Um dia depois, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo pensando assim, a gente vai lutar, a gente vai se reunir, a gente vai tentar. Tá todo mundo se juntando armas pra fazer tipo um motim, onde tá o Arlong. Motim. A gente vai morrer atirando, mas a gente vai morrer e vai tentar. A Nami volta e ela fala que entrou pro bando do Arlong. Essa parte, eu confesso que, mesmo a primeira vez que eu assisti, mesmo a primeira vez que eu li, eu achei meio estranha, porque todo mundo acredita nela, tipo assim, na criança. Eu entrei no bando do Arlong. Eu faço parte agora dos piratas de Arlong, e aí ela fala uma coisa que é muito, ou seja, a Nami, ela tem um pensamento muito único em torno de dinheiro. Ela foi criada de uma forma muito pobre e tudo mais, e aí ela usa dessa forma pra falar pra vila que ela tá traindo eles, que ela tá indo trabalhar pra os piratas de Arlong. Ela fala assim, olha só o quanto dinheiro eles me pagaram. Eles falaram que eles vão comprar tudo que eu quiser. E aí todo mundo fala assim, nossa, ela é tão pobre que ela, hoje em dia ela tá se vendendo por dinheiro para os próprios piratas que mataram a mãe dela. Só que aí a verdade é outra. A gente descobre, né, que quando a Nami vai lá pro túmulo da mãe, ela fala, eu vou juntar 100 milhões de berries e eu vou comprar a vila. Foi isso que eu combinei com o Arlong. Assim que eu comprar a vila, vai ficar tudo bem,
todo mundo junto e tudo mais, e a gente tá livre. Ele conta isso pra Nojiko. Ela conta isso pra Nojiko, exatamente. Volta pros dias atuais, tá a Nojiko contando isso pros piratas do Chapéu de Palha, né? O Usopp e o Sanji. Enquanto isso, o cara da marinha de cara de rato tá lá na casa da Nami e fala assim, eu vou pegar aqui o que você roubou. Ele fala assim, eu sou uma pirata dos Homens-Peixe aí, do Arlong. Ele tá confiscando o dinheiro. Não, ela fala, sou uma pirata, tal, não sei o que. Ele fala, não, eu não tô vindo aqui por causa do seu crime de ser pirata. Eu nem sabia que você era pirata. Mete o louco total. Fala, eu tô vindo aqui porque você é uma ladra. Como você rouba de piratas, eu não vou te prender, mas eu vou confiscar todo o seu tesouro que você pegou. Nada mais justo do que ir pro governo. E aí, ela tá assim, não é possível. Não, eu vou bater nesses caras. Ele começa a bater neles. Os caras começam a falar assim, essa plantação de laranja, que é a plantação da Belle Mer, que ela tava cuidando toda essa vida, ela tá meio estranha. E aí o capitão da marinha fala, não, pode desenterrar aí então, pode tirar a plantação. A Nami começa a bater em todos eles. A Nojiko chega aí junto lá pra defender a Nami, a plantação da Nami. E o cara dá um tiro na Nojiko, pega na barriga dela. A Nami tá assim, que tá acontecendo tudo de novo, tão matando, tá tirando os meus entes queridos, e o capitão da marinha deixa escapar o negócio. Fala assim, galera, como que vocês não estão achando? São 100 milhões de berries. Deve ser muito fácil de achar, deve ser um lugar grande. E a Nami, na hora, quebra. Ela entendeu o que aconteceu. Como que você sabe que são 100 milhões de berries? Eu falei que são... Não, eu tô chutando que é isso. A Nami sacou. Foi o Arlong que entregou. Ele sabe que ela tá perto de atingir os 100 milhões. Ela tá com 93, faltou só 7. Ela acha que só em mais uma incursão dela, ela consegue os 100 milhões. E aí, acabou. O Arlong entregou. O Arlong nunca pretendia fazer isso. E aí, na hora que eles acham o caixão, ela tem um caixão com os 100 milhões de berries enterrados, o Gensan fala, fica longe desse tesouro, porque é o tesouro que a Nami tá juntando pra comprar a vila e a nossa liberdade. E a Nami entende que alguém da vila que não é a Nojiko sabia desse plano dela. E ela tinha decidido desde criança que ela ia carregar esse fardo sozinha. Ela ia buscar um jeito de salvar todo mundo sem contar pra ninguém. E mesmo que ela tivesse que ficar com a fama de que ela era uma bruxa e uma pessoa que traiu a vila pelo bando pirata que matou a própria mãe por dinheiro. Mas o Gensan fala assim, a gente sempre soube. A gente pediu pra Nojiko contar pra gente, ela contou, e a gente simplesmente fingiu que não sabia, porque a gente tinha medo de que, se você soubesse que a gente soubesse, você ia se sentir pressionada a tentar fazer e não ia fugir nunca. Sendo que a gente queria que você fugisse, sabe? Tipo, essa é a verdade. Sabe? Que precisasse mesmo que ela fugisse, esquecesse eles e vivesse a própria vida. A Nami fica muito puta com isso tudo. Fica muito puta. Ela vai direto correndo pra ir falar com o Arlong. E ela não tá acreditando no que tá acontecendo. Mas ela vai lá e ela questiona o Arlong e fala assim, você me enganou. Você descumpriu a nossa promessa. Eu juntaria 100 milhões e você libertaria a vila. Você não falou que você prefere morrer do que descumprir uma promessa valendo dinheiro? E aí ele pega com a mão dele, a mão dele é maior do que a cara inteira da Nami, e fala assim, eu descumpri a nossa promessa? Eu não descumpri a nossa promessa. E aí ela tá tentando gritar de novo assim, e ele fala assim, me fala onde eu descumpri a nossa promessa. Me traz 100 milhões de berries e eu vou vender a vila pra você. Ou seja, a Nami, tipo, não tem nem muito o que falar, porque ela realmente não entregou 100 milhões de berries pra ele. Ela tem lá com os 93 escondido no coisa dela. Eles descobriram o papelzinho lá de tesouro dela, que era na Vila Kokoyashi, então eles já sabiam ali onde estava escondido. Então por isso que eles conseguiram vender essa informação, entregar pro marinheiro. E aí a Nami percebeu que perdeu a discussão com o Arlong e vai voltar pra vila. Tá correndo, voltando pra vila, e ela tá torcendo, ela tá rezando pra que os moradores de lá não tenham ido, não tenham saído de lá, não se revoltem, não precisa fazer nada disso, porque ela vai de novo colocar a responsabilidade pra si. Ela chega e eles estão todos assim, 8 anos atrás a gente decidiu que a gente ia morrer pela nossa liberdade. A gente ia lutar e morrer se fosse necessário, mas a gente ia lutar. 8 anos atrás a gente decidiu isso. Quando a Nami resolveu se sacrificar por nós, de forma egoísta, aceitamos e começamos a jogar o jogo da paciência, né? Mas depois do que aconteceu, a gente sabe que não tem mais direito. Ou seja, a gente vai viver essa vida pra sempre dessa forma, não vale a pena viver assim. Então tá todo mundo de acordo? E aí os caras falam, não, tá todo mundo de acordo. A gente vai pegar em armas e a gente vai. Nessa hora chega a Nami, no resto da vila, né? Ela fala, pessoal, não façam nada, não precisa fazer nada. Eu tenho mais experiência agora. Eu tô mais velha, eu sou mais competente, eu vou conseguir de novo 100 milhões de novo. Mas vai ser muito mais rápido dessa vez. Só começar de novo, o Gensan vai e abraça ela e fala, não precisa se preocupar. Todo mundo aqui já se decidiu, a gente vai fazer isso, né? Não cabe mais a você. Não podemos mais depender de você do jeito que a gente dependeu todos esses 8 anos. Ela pega uma faca, que ela tem
uma faca, que é a mesma que ela enfiou na mão dela, e ela ameaça eles. E ela fala assim, não, então eu vou lutar com vocês não vão passar de mim. E o Gen-san pega a faca pela mão, mostrando, né, que ele não tá com medo de se machucar, ele sabe o que vai acontecer se ele for até lá pro Arlong, mas ele prefere isso do que continuar vivo, dependendo dos outros e com essa meia vida aí presa. Vivendo sob tirania. Exatamente. E aí eles vão embora, estão todos gritando, vamos, tal, não sei o que, e a Nami cai no chão. Nessa parte, eu confesso que o anime faz muito melhor, muito melhor. O mangá, ele tem uma virada de página que estraga um pouco toda a construção do drama. Mas a Nami tá com a faca na mão e ela tá numa raiva indescritível, incontrolável, né? Ela tá muito, muito brava com tudo que aconteceu ali e com a impotência dela. E aí ela vê tudo aquilo ali sendo personificado na tatuagem que ela tem no braço do símbolo dos Piratas de Arlong. E ela começa a gritar Arlong e enfiar a faca na própria tatuagem. E ela vai tentar tirar a tatuagem na própria faca. E ela começa a se machucar dessa forma. Pesadíssimo e tudo mais. Aparece atrás dela o Luffy, que, vamos lembrar, não ouviu a história dela. Ele não sabe o que ela passou. Ele não sabe o que tá acontecendo. Naquele momento, ele só tá vendo a navegadora dele passando por muito, 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 muito apuro. E ela tá sofrendo muito. E aí ele precisa intervir. E ele segura a mão dela da faca. Nessa hora, a Nami lembra mais uma vez. O que você tá fazendo aqui? Eu falei pra você ir embora mais de uma vez. E aí ele fala, sim, você falou. E aí ela fala assim, você não sabe o que eu passei aqui. Você não sabe o que toda essa luta significa. E aí ele fala, não, eu não sei. E aí a Nami tá chorando, tentando entender tudo o que tá acontecendo ali, né? A impotência dela, quando finalmente clica na cabeça dela nesse momento, né? Estão ali pessoas que estão dispostas a lutar por ela. E aí ela lembra de quando a Belle-Mère falou pra ela que queria ser mãe e tudo mais, queria que elas vivessem. Esse é o tema principal desse momento. A Nami vira pro Luffy e pede ajuda pela primeira vez. Desculpa. E aí pede ajuda. Pela primeira vez. O tempo todo ela tava tentando lidar sozinha todo esse tempo. E ela tinha prometido pra Nojiko na frente do túmulo da mãe. Eu vou sorrir a partir de agora, que era o que a mãe queria. Eu nunca mais vou chorar. E nesse momento ela tá chorando, porque ela percebeu que agora ela tem com quem contar. Nesse momento, o Luffy não precisa falar mais nada. Ele não tem o que ir. A Nami pediu ajuda pra ele. Era a única coisa que ele precisava naquele momento, entendeu? Era a única coisa que ele precisava ouvir. Pra poder intervir. Ele tava respeitando aquele... Ela queria viver e ela queria ajuda dele. Ele tava respeitando tudo que ela queria. Tudo que ela falou assim, não se envolve, não se envolve. E ele não se envolvia. Quando ela pediu ajuda, ele falou assim, tá bom. Ou seja, a partir do momento em que você pede minha ajuda, vou dar tudo de mim pra te ajudar. E aí, muito, 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 muito bem simbolizado, ele tira o chapéu de palha e coloca na Nami. Eu vou dar spoiler. 1000 capítulos depois, ela é a única que usa o chapéu além do Luffy. É verdade. E aí ele coloca o chapéu nela e ela na hora lembra assim, na luta do Bug, em que o Bug corta o chapéu de palha com 3 facas, o quão desesperado o Luffy ficou, porque ele fala assim, esse aqui é o meu tesouro, não faça isso com o meu tesouro. E ele coloca o tesouro dele na cabeça dela, do tipo assim, cuida dele, eu já volto quando eu resolver todos os seus problemas. Não volto antes disso. Mas, sem falar, nessa parte não tem trilha sonora no anime, não tem trilha sonora, fica tudo silenciosíssimo, é só a Nami chorando e pedindo ajuda. O Luffy coloca o chapéu, ela tem o flashback, e o Luffy fala, pode deixar. Nesse momento eu preciso lembrar que a gente tem uma tripulação maravilhosa que foi construída. E aí começa com um dos momentos que no mangá não tem, em que tá todo mundo esperando só o momento em que o Luffy falou, vamos! E aí todo mundo fala, bora! E aí começa uma das partes mais icônicas de todo One Piece, que é o Walk to Arlong Park, que é quando tá toda a tripulação que não tá levando na brincadeira isso. Eles vão até o Arlong e eles vão pegar de volta a navegadora deles, você tá entendendo? É maravilhosa essa cena, eu recomendo que todo mundo veja no anime isso, porque o mangá simplesmente corta, mas acaba a cena de um jeito maravilhoso, né? O Yosaku e o Johnny, eles estavam na floresta escondidos, e eles ouviram a história da Nojiko, e quando a Nojiko terminou de contar a história, ao invés deles ficarem ali esperando, já que eles não fazem parte do bando, eles foram tirar satisfação direto com o Arlong, tomaram uma coça, e aí ficaram esperando, na frente do portão, e aí na frente do portão eles esperaram, o resto da população da Vila Kokoyashi chega ali no portão e fala assim, não, vocês não vão passar. E aí a Vila, como assim? Então a gente tomou um couro agora, a gente ouviu a história, não nos sentiríamos bem de ver de novo a companheira Nami, porque a gente chamou ela de várias coisas e tudo mais, então a gente foi tirar satisfação com o Arlong e tomamos um couro. Agora a gente tá esperando os homens que vão resolver esse problema. E aí eles assim, como assim os homens? Essa cena é do anime, o anime ele dá um pouquinho mais de corpo pra essa cena, né? Assim, como assim homens que vão resolver essa cena? Eu falo assim, eles já devem estar vindo pra cá enquanto eu tô tocando a música que eu coloquei de colocar, chama Overtaken, essa música. Eles estão vindo andando com essa
música de fundo chegando, fazendo, eles já devem estar vindo pra cá. Se tem alguém que consegue resolver esses problemas, são esses caras. Acaba a música, o Ruffy simplesmente dá 2 socos no portão do Arlong Park. Você vê a mão dele fazendo formato da mão dele nos portões. Os portões explodem. O Arlong tava sentado ali naquele trono estranho dele, que é uma cadeira de praia. E aí ele olha pra lá e fala assim, quem são esses caras aí? E o Luffy só faz uma pergunta, que é o que ele precisa fazer naquele momento. Ele fala, qual de vocês é o Arlong? Por quê? A única coisa que ele sabe é, você fez a nossa navegadora chorar. E aí vai ter porrada. Vai ter muita briga daqui pra frente. Só que, infelizmente, vai ficar pro próximo episódio. Cara, isso é muito difícil. Esse vídeo, esse capítulo aí, desculpa, muito pesado, muito... Eu acho que ele é um dos primeiros... Eu acho que, sem dar spoiler, eu acho que é um dos melhores momentos, até, tipo, depois de 1000 e poucos capítulos, assim. Ah, não, ele tá com certeza uns top Aquele 15, estilo... top 10? Aquele frame, tipo assim, aquele painel do Luffy colocando o chapéu Sim. na Nami. E depois o painel deles, tipo, pode deixar, tá ligado? É muito icônico, muito foda. É muito bom porque o Luffy, ele ficou dormindo, passeando. Ele não ouviu, ele não sabe, ele não entrou na história. Ele não viu os flashbacks que a gente viu. Ele só ficou esperando o momento que ele precisava agir. E quando ele age, é simplesmente do tipo, ele vê a Nami se machucando e ele para ela. Porque ninguém machuca a navegadora dele. Até mesmo ele. E eu acho curioso que é o seguinte, você vê que esse arco, essa saga, perdão, tem gente que chama de Romance Dawn, que é o primeiro arco grande de One Piece. Tem gente que chama de a saga do East Blue. Mas quando você vê o Zoro, você conhece o Zoro, ele tá lá numa cruz e que ele vai ser executado e tudo mais. E você, logo em seguida, já sabe a backstory dele. Ele deve a vida pra uma menina que lutava super bem e tudo mais. E ele decidiu ser o melhor espadachim do mundo. Você vê o Usopp e você vê a backstory dele perdendo a mãe, o pai foi virar um pirata, e aí ele cria essas mentiras até pra lidar com tudo isso aí, e pra que a Kaia não se sinta mal também. Você vê o Sanji, que a gente acabou de descrever, que ele passou fome e tudo mais, hoje em dia ele se importa muito com o Zef, com o Baratier e com comida. Você vê cada um desses personagens, mas a Nami, que já fez parte desses momentos ali, ela não teve o backstory dela explorado. Eu fui atrás de alguns comentários daquela época, você acha muito pouca coisa na internet, mas você acha gente falando assim, achavam que a Nami, por ser mulher, não teria backstory, que o Oda não saberia escrever, entendeu? O Oda não sabe escrever porque, uma personagem mulher vai ser um side character naquela época, tipo, extremamente machista. Mas o Oda já tinha demonstrado que, na backstory do Zoro, que ele não ia tentar aplicar esse tipo de conceito machista no mangá dele. Ele já tinha colocado a inspiração do Zoro pra ser o melhor espadachim do mundo, era uma menina. Mas então por que a Nami ainda não teve backstory? Por que a Nami a gente não sabe o que motiva ela, o que levou ela a essas coisas? Porque, na verdade, toda essa saga é a primeira vez que o Oda já começa testando pingar. Ele tá fazendo o Zoro, o Usopp, o Sanji, só que em cada um desses tem um pinguinho de traço da Nami. Porque o arco maior é o da Nami. O plot principal desse arco, pelo menos quando até a parte final, né? Exatamente. Depois é a Nami. Exatamente. Então, tudo isso é pra desenvolver a Nami. Então, não ela não teria um arco, não teria um backstory. Ela teria o maior arco, a maior saga até agora era o tempo todo contando a história dela. Ela traindo eles, ela levou o barco embora, ela roubava, ela não confia muito neles. Na Vila Syrup, o Luffy fica puto. Nossa, o Capitão Kuro machucou os próprios subordinados. Como ele pode fazer isso? E ela fala, são piratas fazem isso. Você que é diferente. O tempo todo a gente construindo isso. Ela era uma alada de piratas e tudo mais, e é por isso. É pra esse momento aqui. E aí tudo isso culmina nisso. E é no que o Oda é bom. Você vai construindo uma história no subtexto, e aí quando encaixa, quando você entende o que tá construindo, você fala, o tempo todo tava aqui. O tempo todo ele tava contando essa história e eu não percebi. Mas aí ele finalmente terminou de contar a história da Nami, e é lindo, e é lindo. E aí você vê a Nami, ela é uma mulher muito forte, só que ela tá tentando resolver os problemas dela sozinha. A Nojiko fala isso com todas as letras. Ela fala, você quer morrer pro moleque que tentou e resolver as coisas no Arlong Park? Você quer morrer? Morrer é fácil. Eu conheço uma mulher que escolheu um destino muito pior do que a morte. Porque ela podia não fazer tudo isso, tá ligado? Podia, facilmente. Mas ela decidiu que ela ia fazer. E qual que é o sonho da Nami? Ela deixa claro que ela quer fazer mapa de todas as ilhas do mundo, que ela quer visitar elas, que ela vai fazer os mapas vendo com os próprios olhos. Tematicamente se encaixa perfeitamente com o Rei dos Piratas. O sonho dela é fazer o mapa monge. Cada um deles... Não tinha Google Maps naquela época.
Não tinha, ela vai ser o Google Maps. Cada um deles tem um sonho que se entrelaça muito bem com o sonho do Luffy. Eu acho que é, tipo, em magnitude são próximos, tá ligado? Sim, Pra cada campo, tipo assim. São sonhos impossíveis de se conquistar individualmente. E aí, ao invés de fazer a donzela em perigo, na verdade, o momento de maior força da Nami ali é o momento em que ela pede ajuda. Ela entende que ela não é mais fraca porque ela pediu ajuda. Pelo contrário, ela percebe que a força dela é multiplicada quando ela confia em outra pessoa, entendeu? Não precisa ser sozinha, né? Exatamente. E ela não precisa lidar com aquilo lá sozinha. Porque o Luffy, quando decidiu que ela era uma boa pessoa, quando decidiu que ela era a navegadora deles, ele decidiu que ela se tornou uma das pessoas mais importantes do mundo pra ele. E ele daria a vida por qualquer um deles ali. A partir do momento em que eles pisaram no barco e falaram, sou um chapéu de palha, é tudo. É a vida do Luffy. E é esse o escudo que vai defender eles a partir de agora. O Luffy se coloca na frente de todo e qualquer um que tá ali pro que daí vier. Inclusive, os homens-peixe que já são 10 vezes mais fortes do que um homem comum, não é nada. A gente já estabeleceu isso no Baratie, que o Luffy não tem nenhum medo de números e itens brilhantes que talvez possam mostrar algo, ou os dentes do Arlong e tal, que as outras pessoas têm medo. O Luffy só vê uma barreira que ele precisa sobrepor. Nesse caso, pra proteger E se ele vai ser o rei dos piratas, ele precisa sobrepor. Ele precisa sobrepor. Você vê como que a história da Nami tava sendo construída o tempo todo. Falei pra Gabi no episódio anterior que era pra deixar assim, ó, Nami tá traindo eles. Eu falei assim, ó, deixa esse pensamento. Acaba essa leitura com esse pensamento. A Nami traiu eles e foi embora. Só que ela saiu com um pesar, porque esse foi o primeiro grupo que ela ficou e ela sorriu e ela se divertiu e ela realmente fazia parte, né? Ela realmente se sentiu parte deles. É aquela coisa, né? Mesmo num mundo em que ainda tava saindo One Piece na época e tu tá lendo semana a semana, esses detalhezinhos, tipo, que pena eu ter que separar deles, tal, que teve antes, deixa bem na cara que vai ter a reviravolta padrão que sempre tem nesse tipo de obra, que tipo, ela vai virar um parceiro deles mesmo assim, de última hora ela vai trair o Arlong, ou o que seja. Mas o twist do twist é toda essa backstory que eu acho que deixa tudo especial, tá ligado? Porque é fácil ter a historinha do vilão que vira casaca e... Sim, verdade. Se integra ao elenco principal, vamos chamar assim, vira regular do show. Mas toda essa história por trás, assim, é o que torna especial, que torna, tipo, a Nami não só mais um personagem desse estilo, tá ligado? Porque é basicamente um arquétipo, basicamente. Tem muita obra tem isso. Você ter um aliado que foi introduzido dessa forma, né? Tipo, as pessoas não sabem se confiam e tudo mais. O leitor não sabe se confia nela mesmo por causa de tudo que ela tá demonstrando e tudo mais, e todas as falas dela serem suspeitas, serem dúbias e tudo mais. E o tempo todo ela é soturna, ela vê um cartaz de procurado e ela fica pensando, sabe, alguma coisa com esse cartaz e todo mundo fica olhando. O Johnny e o Yosaku falam, tá tudo bem aí? Ela, não, só pensando numa coisa aqui. E o tempo todo parece que ela tem motivos escondidos, você tá entendendo? O tempo todo parece algo assim. E você pensa, pô, será que ela vai ser uma traíra mesmo? Será que ela vai ser algo contra? O plot twist maior possível ali é, na verdade, ela ser uma das backstories mais tocantes, mais complexas até agora. O Oda ali, ele mostra que não só tava construindo uma historinha engraçada, divertida até agora, mas que ele tem muito talento pra colocar essas pequenas sementinhas que ele aproveita depois. Gabi, quer comentar algo? O Diogo? Não, é que foi bom. O personagem, tipo, o jeito que ela foi elaborada e tudo mais, eu fiquei tipo, ok, essa menina tem salvação, gosto dela novamente, tá bom assim, então, eu gostei. Eu fiquei emocionada, você falando aqui, eu só tava com a mãozinha assim, calma, Gabi, vai terminar daqui a pouco. Eu não sei se tu vai comentar sobre isso, mas no início dos capítulos, sempre tem aquelas imagens do Bug. Perfeito. As histórias de capa, ao longo da história, vai desenvolvendo diversas histórias paralelas ali, de personagens que já apareceram. Como o mundo de One Piece é muito grande e os personagens não deixam de existir, o Oda, ele coloca essa pequena história de capa que é um quadro. E aí, ele, ao longo de semanas, ele vai contando essa história. Você tem que pegar todos os primeiros quadros e aí você junta. Semanas não, né? A atual deve estar durando quase 6 meses. A atual tem uns 6 meses, a do mangá atual, que você precisa juntar. Ou seja, tá contando nesse momento, eu posso contar aqui, essa eu sei de cor. A história que tá contando na história de capa é: o Bug foi parar em corpinho pequenininho, num lugar que ele teve que sobreviver, lutou contra um pássaro que queria comer ele. Ele queria comer um pássaro bebê, aí chegou o pássaro papai e tentou pegar ele e tal. Fugiu, ele foi resgatado por uma bela pirata, esbelta, alta, um chapéu estranho, assim, com uma pena, toda específica no design dela. Ela mostra uma foto, acho que é, do Luffy, e aí o Bug, eu também quero esse cara aí. Eles falam assim, não, então vamos juntar forças aqui e vamos. Só que aí, ao mesmo tempo, mostra do outro lado que a tripulação do Bug tá assim, meu Deus, ele morreu, que triste, fazendo
no enterro dele. E aí, depois que fizeram o enterro dele, eles estão lutando pra ver quem vai ser o capitão novo. E os dois principais, o Moji e o Kabaddi, têm certeza absoluta que eles vão ser os novos capitães. Então, eles lutam entre si. E aí, enquanto eles estão dando 16 horas seguidas, o Rich, o leãozinho gigantesco, né? Ele tá sonhando, e se eu fosse o capitão e tal. E aí, ele, sonâmbulo, vai lá e derrota os dois. Aí todo mundo, meu Deus, acordam na hora, ele ganhou a luta, então ele é o capitão. Aí todo mundo, legal, agora ele tá com um negocinho lá, vai ser o capitão. Só que eles vão pra uma ilha em que tem canibais, né? Os caras vão tentar cozinhar eles lá e tal. Só que nesse momento, chega o Bug com a pirata misteriosa, ele tem o corpo dele de volta, ele acha o corpo dele de volta lá com os caras e ele consegue remontar e tá ali, tá nesse ponto, né? Esse é o ponto que tá nesse momento. Mas, ou seja, o Bug recuperou o corpo e o bando dele e tem uma nova integrante que é essa pirata misteriosa que tá junto deles aí por algum motivo, que eles vão explicar em breve. Mas tem que prestar atenção nisso. Tem que prestar olhando atenção. isso, ele vai voltar, tipo, dá pra entender que vai daqui a pouco na história, mais pra frente, eles vão voltar Isso. e vai continuar a historinha deles, né? Então eu fiquei, legal. Foi Legal. bem pensado fazer isso, né? Gostei. Sim. É o único, eu não conheço nenhum outro mangá que faz isso. Esse tipo de senão... desenvolvimento backstory, assim, de... normalmente tipo, conta a historinha, tipo, recuperando o corpo, pronto, tá aí. E aí, dessa parada de uma imagem de cada vez, achei interessante, achei massa Sim. isso. Tem uns momentos que, por algum motivo, o Oda não coloca história de capa. Ele atende pedidos, do tipo assim, eu quero ver o Luffy comendo uma baleia inteira. E aí, mostra como seria o Luffy tentando engolir uma baleia. E aí, depois ele volta a fazer as histórias de capas dele, mas ele preenche de vez em quando com pedidos. Nem sempre, tipo, seguidinho, assim, quando ele coloca uma coisa especial em algum momento. Ele faz umas fanart da própria obra dele. Dá umas fanart, é verdade. É fanart dele mesmo. É isso, eu gostei. Eu não sei se alguém quer comentar mais algum ponto. Eu falei demais, peço desculpas já, galera, por causa disso, porque eu realmente monopolizei essa conversa, mas esses capítulos aí, pra mim, nossa, eu acho que é o primeiro grande hook de One Piece. O pessoal fala assim, quando que o One Piece fica bom? One Piece é bom desde o primeiro capítulo, desculpa. Mas, eu sei que tem gente como ler, assistir e fala assim, legalzinho, é divertido, mas não sei por que as pessoas estão gostando tanto, não sei. Mas, chega nesse capítulo, que é o primeiro que o cara fala assim, talvez tenha uma história aqui com potencial de me emocionar, de construir algo e tudo mais. Eu acho que o One Piece tem, sei lá, juro por Deus, uns 8 hooks até o final, assim. Pode ser que tenha gente que passa batido na história da Nami e mais pra frente vai lá e é fisgado mais pra frente. Ou mais pra frente, ou mais pra frente, mais pra frente. Tem uns 7, 8 rola hooks. de fazer um outro chat text de spoiler pra quem tá up to date de tudo? Eu vou criar um negócio... Agora que você falou isso, eu tô a fim de fazer a minha lista de hook. Tá, eu tenho uma lista de hooks. Eu tenho uma lista de hooks que eu fiz, tipo, em 2020 no Twitter. Mas eu vou colocar um canal de Observatório do Futuro, que aí as pessoas conseguem colocar quem já leu tudo. Esse eu não vou entrar. Não, esse não. Aí a gente separa, porque... O hack do... Então, tem que separar, porque não tem jeito. Então, gostei, conseguimos gravar. Vamos tentar criar uns conteúdos mais separados, mais, sei lá, uma discussão mais genérica, ou também a discussão do futuro mesmo, do capítulo atual do One Piece, pra criar conteúdo pro canal. Mas vamos tentar fazer esse clube de acordo com o cronograma da Panini. Enquanto então ajuda, isso... Panini. Então ajuda, por favor. Isso foi legal, eu agradeço por todo mundo que tá participando. Eu nem vou pedir desculpas por me emocionar, porque esse aqui ainda é peso leve. Mais pra frente aqui vai ter uns que acho que eu não vou conseguir nem terminar. Vamos ter que pôr 2 hosts pra seguir por mim, porque tem uns aqui que eu vou desabar no meio. Mas esse aqui... Tem que trocar a pessoa que faz o recap. Esse aqui eu tô orgulhoso de ter conseguido. Muito obrigado pra quem acompanhou até agora. Acho que quase ninguém acompanha na live, mas as pessoas assistem no decorrer do dia, das semanas, então tá tudo bem. E é pro long run, né? É isso então, pessoal. Por hoje é só. Tá ótimo. Valeu. Vamos nessa. Lembrando que no capítulo anterior, né, no clube anterior, a gente encerrou bem quando o Ruffy entra no Arlong Park e fala qual de vocês é o Arlong. Depois dele ver a Nami, companheira navegadora dele, chorando, sem saber nem o porquê. Ele só sabe que ela tava chorando e pediu a ajuda dele. Então, o Ruffy tá pronto pra luta. Vamos nessa. É o suficiente, né? É só o que ele precisa. É só o que ele precisa. Quebrou o portão e falou, qual de vocês é o Arlong? Tá puto. Antes de lutar com qualquer
Homem-Peixe, eles falam assim, meu, nem vamos perder tempo com você. Vocês vão ver que eu vou acelerar bastante essa parte, porque é luta. Luta é bem dinâmico, assim, dá pra voar por ela, né? Mas nem vamos perder tempo com você. Vamos chamar só o monstro. A gente tem um monstro da Grand Line aqui. Vem aqui, ô monstro. E aí chega o monstro e nada mais é do que aquele rei dos mares vaca que o Luffy já tinha dado as porradas lá atrás, né? Chega, tá com um galão enorme e com medo do Luffy. Mas os caras falam assim, não, luta com ele aí. Nessa, o Luffy já mostra uma coisa que é o seguinte, um golpe muito inteligente, né? O Luffy sempre super criativo nas lutas. Ele fala assim, vou derrotar com um golpe que eu pensei agora. Eu vi um velhinho lá fora com um catavento no capacete dele, no cap dele. Vou usar um golpe inspirado nisso aí. Pega e finca os 2 pés dele no concreto, enfia com tudo. Na hora que ele terminou de fincar, ele se enrola, se gira todo, segura a vaca pelos chifres e gira e joga ela longe. Genial, perfeito. Gênio. A luta não tem por que se estender, né? Ele sabe que ele detona esse rei dos mares vaca, vai acabar com ela, né? Você tinha comentado desde sempre que a gente começou aqui falando, porque o Luffy, ele, no começo, ele aprende muito o golpe dos outros. Sim. Ou ele, por causa de referências do que tá acontecendo, e daí ele faz os golpes. Eu nunca tinha reparado o quanto isso acontece. Porque, tipo, beleza, tem o bazooka do Bug, agora é o catavento, acho que teve o Pistol também, que era do... O Pistol também foi Shanks. isso. Tudo ele tá aprendendo, conforme ele vê, ele vai fazendo, né? Nesse aí ele literalmente chama de catavento. Só um comentário, esse monstro vaca, ele é muito icônico, né? Nossa, eu tinha um jogo de Play 2 que tinha um mapa que tinha ele, mano, eu achava muito bala. Mó vacão, assim, mano. Eu gosto que ele é um monstro da Grand Line, mas ele é fofinho, né? Ele é muito fofinho. Os monstros do mar sempre me pareceram meio cartunescos, assim, sabe? Meio vamos falar sobre isso. Assim, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, só que aí o Luffy pega e se finca o pé no concreto e logo em seguida não consegue mais soltar. Então, ficou preso. Eu gosto que nessa luta, esse é o primeiro momento em que tá meio que o bando, já meio que formado. A última vez que eles tiveram uma luta foi no Baratie contra o Don Krieg e tudo mais. Não era bando formado, era separado, cada um em um canto. Esse é o primeiro que o bando tá formado e estão todos ali. E, por sorte, né, claro, conveniência do autor, tem o número certo de inimigos pra cada um dos chapéus de palha. Então, começa uma luta em que cada um tem que ter uma característica própria pra lutar contra o chapéu de palha correspondente. Geralmente, por exemplo, quando a gente viu no Bug, o Zoro pega o espadachim. Ele luta contra o cara que usa espada. Então, acontece isso. Mas o Zoro, nesse caso aí, ele tá passando mal de febre. Eu adoro isso, porque é difícil você entender que o Luffy, ele ficou treinando por muito tempo e ele é muito forte. Ele tá muito forte. Então, quando ele chega nesses desafios aí, não são reais desafios. Então, cabe ao autor criar um artifício, sabe? Criar algo artificial pra nivelar a luta. Então, por exemplo, o Zoro, por que ele tá passando mal? Por que ele tá com febre? Porque ele foi cortado pelo maior espadachim do mundo no Baratie. Ele não tá recuperado ainda. O Luffy vai lutar contra o monstro dos mares lá e logo se prende no concreto e jogam ele. Já tô contando essa parte, né? Os caras pegam o concreto e jogam ele no mar. Ele se coloca no próprio perigo, né? No próprio perigo, exatamente. Se dependesse dos inimigos, eles não iam conseguir fazer essa artimanha com ele, sabe? Mas ele vai lá e se coloca no perigo. É pra luta não durar 2 socos em cada um e acabou, entendeu? Aí o Sanji, que é o único que tá teoricamente no ápice do físico, tá preocupado tanto com o Zoro, né, delirando de febre, com o Luffy no fundo do mar, tá tudo muito maluco. E ele tá, pistola, porque além de tudo eles fizeram uma mulher chorar. Exatamente, né? Então, exatamente. Tem que botar atenção no cavalheirismo do Sanji nesse momento. As lutas são Zoro contra Hachi, Sanji contra Kurobi. Esse cara eu nunca lembrava o nome dele, porque ele é um dos menos importantes também dali, né? Desculpa. Okay. Mas um que eu nunca esqueci o nome é o Chu, porque ele fala Chu o tempo todo. Só que o Usopp demonstra uma coragem ímpar ali, né, meu? Ele pega e atira no Chu de longe e sai correndo. Mas o Chu tá saindo e ele fala assim, peraí, o que a galera da vila tá aqui? Eu posso presumir que isso aqui é motim? Vocês vão tretar mesmo? Já toma outra do Usopp e fala, não quer saber, vou atrás desse cara, desse narigudo aí, pois eu penso nessa vila fazendo motim agora. O Usopp tá, não, você tá lutando comigo. Ele acha que ele consegue bater de frente? Não acha. Mas ele tá chamando pra briga. O Zoro tem uma conversa maravilhosa com o Hachi, que é sobre o peso da espada dele. Quando o Hachi fala se ele acha que ele consegue ganhar de um homem-peixe que usa
muda o estilo das 8 espadas. São muitas espadas. Não é? Então, o cara tá com 8 espadas rodando, fala assim, você acha que você vai ganhar? Mesmo que você use 3, eu tenho mais do que você. E aí o Zoro fala sobre o peso das espadas. No que o Hachi fala, cada espada minha pesa 300 quilos. Eu lembro quando eu era criança que eu fiquei assim, caraca, ele fala... Alguma matemática não tá batendo, ele né? fala assim, não parece, mas cada espada minha pesa 300 quilos. E eu falei, caraca, 300 quilos, mano? Nossa, que peso, que negócio, dá um negócio, né, na hora, né? Mas, beleza, pesa 300 quilos. O Zoro não tá falando desse tipo de peso. Ele tá lembrando do que motiva ele, do que tem por trás de cada golpe que ele desfere com a espada. E é maravilhoso quando ele pede, quando ele tá só com uma das espadas, né, desculpa. Ele tá com a espada da Kuina, então, inspiradora dele. Isso. Esse é o peso emocional da espada, não só do golpe, da espada. Exatamente. Ele tá com uma espada, a da Kuina. É o suficiente já. Porque as duas dele foram quebradas na luta anterior contra o Mihawk, Olhos de Gavião. Ele pede pro Johnny e pro Yosako as espadas dele. Me dá suas espadas aí. Vou lutar com 3. Bom. E eles jogam e ele tá delirando e ele tá conversando sobre a febre dele. Ele tá pensando na febre. Putz, tô muito mal, tô muito zoado. E os caras, você pediu a espada aí, né, meu? Você tá de olho que a espada tá indo, né? Porque a espada tá girando no ar. O Hachi vai pra cima dele com tudo e o Zoro simplesmente, no meio do ar, faz uma pose e segura as 3 espadas e para as 8 do Hachi. Porque esse é o peso da espada dele, né? Ou seja, o que o Hachi tá enfrentando é alguém motivado. O Sanji, ele vai e ele tenta salvar o Luffy, né? Ele fala assim, vou pular no mar e vou salvar o Luffy que tá lá no fundo do mar. É importante isso porque é o seguinte, ele tá contra um Homem-Peixe no mar e ele aceitou essa luta desleal. Mas ele vê o Luffy lá no fundo do mar pra ver o que tá acontecendo. E aí, o que ele descobre nesse meio tempo? Que o Gen-san e a Nojiko, o cara que é o generalzinho que tava com o catavento no cap e a irmã da Nami, foram tentar salvar o Luffy, só que não conseguem, porque ele tá pesado, com concreto no pé. Então, o que eles fizeram? Eles esticaram a cabeça dele pra fora. Essa é a ideia que eles tiveram. Ele é de borracha, estica a cabeça pra fora, enquanto ele estiver respirando. E isso é muito importante, porque as pessoas, elas esquecem, tipo assim, existem poucas regras no One Piece. Sim. Poucas, a gente sabe, né? Tipo assim, física, régua, não é uma coisa que o Oda gosta de seguir, sabe? Mas as leis que ele gosta é a que ele escreve lá, fizer isso não pode, fazer isso não pode. Isso. Se você comer a fruta, você não pode nadar, você vai afundar que nem uma pedra. Exatamente. E o que acontece com as pessoas? Não conseguem respirar, Exato. Morre, né? E sempre existiu uma falácia que quando você tá debaixo da água, você não consegue usar seus poderes. Não é isso. Não nega os poderes. Literalmente, eles foram lá, pegaram a cabeça do Luffy, esticaram até a beiradinha e deixaram ele, fizeram aqueles negócios de respirar debaixo da água, só que fizeram com a cabeça dele. Só que a cabeça dele, o snorkel, é verdade. É o snorkel mais eficiente possível, né? Exato. Beleza. O Sanji, ele tá apanhando do Kurobi. Ele tentou lutar de igual pra igual, mas ele não tá ali no de igual pra igual, mas ele já viu. A frase muito marcante dele falando dos Dan. Isso daí é 40 Dan? O chute do chefe Zev. O chute do chefe Zev é, sei lá, 400 Dan, né? Se isso aí exatamente. Os Homens-Peixe usam uma técnica marcial chamada Karatê dos Homens-Peixe. Essa é... Karatê Tritão, famoso. E esse cara, em específico Kurobi, ele é um mestre karateca dos Homens-Peixe. Além dos Homens-Peixe ser mais forte naturalmente, né? Porque fazia parte tipo assim, toda a questão deles lá, nadar, etc. Além de tudo isso, eles têm um estilo próprio de luta, que somente os tritões usam. É uma parada muito específica, assim, sabe? É muito do mundo do One Piece, né? Porque aí deixa é muito do mundo do One Piece. Mas vamos lá, o Sanji tá pensando no porquê que ele tem essa desvantagem maior, porque ele é um homem, ele é um humano, só que ele é um humano forte. Então ele fala assim, não consigo respirar aqui, mas eles conseguem. Por que eles conseguem respirar? Porque eles têm guelras, entendeu? Eles têm as guelras dele pelo qual eles respiram. Não é pela pele toda que eles respiram. Tem uma biologia na luta, né? E aí o Sanji vai lá e tampa a guelra do cara e o cara fica maluco, fala, mano, não é possível. O cara sabe por onde eu respiro. E aí a luta vai pra fora, vai pra terra, né? Pra terra firme, e eles lutam de igual pra igual dessa vez. Só que o Sanji é maravilhoso, né? Cada golpe dele em francês é um corte de carne que ele gostaria de estar fazendo no peixe, né? No Kurobi. E ele termina a luta dele, termina dar todos os golpes dele e ele fala assim, aí no final alguém quer uma sobremesa, né? Tipo, que ele acabou o prato dele. Perfeito, né? Fez sashimi do cara. Voltamos lá pra a luta do Usopp. A luta do Usopp é 100% um ser humano normal contra o MacGyver. Eu gosto dessa luta porque é o seguinte, o Usopp toma uma porrada e aí ele cai no chão e aí o cara, nossa, já matei ele, que fácil e tal. E aí o Usopp, nossa, que sorte que eu tava com a minha bala de ketchup aqui pra
pra fingir que eu tô morto e tal. E ele, deixa eu pensar aqui, qual que vai ser a minha desculpa pro Luffy? Sou só um humano, não consigo. E aí começa a vir as memórias dele, né? Começa a vir as memórias da Nami sofrendo, do Luffy chamando ele. Ele fala assim, eu sempre quis ser um bravo guerreiro do mar. Eu tô aqui, numa ilha que não é a minha. Eu sou um pirata de verdade, eu tô enfrentando os inimigos e pela primeira vez eu vou ter vergonha, vou ter medo, vou ser um covarde ou eu vou ser um forte, sabe? Eu vou ser o guerreiro do mar que eu prometi que ia ser. E ele levanta e ele fala, mano, vamos lutar. E aí chama o cara e o cara fala assim, era melhor você ter ficado fingindo que tava morto mesmo, porque você não tem chance nenhuma contra mim. Mas a parte dele ele fez, ele teve a coragem. Ele sempre entrega. Assim como os vilões, eles utilizam um pouco do cômico ali pra fazer a parada deles, assim, com os personagens, pra não virar uma luta meio Dragon Ball bobo, assim, do cara vem, dá 2 socos, acabou a luta, sabe? Não é isso. Concordo. Eles gostam de usar o cenário, eles gostam de fazer uma parada meio doida. Geralmente, o Luffy é pego numa bobeira, tá ligado? Tipo, sim. Uma besteirinha, assim, sabe? O Luffy chegou lá pra matar o Arlong. O Arlong pega ele pelo pé e joga na piscina. Sim. Tipo, mano, sabe? Ok. Aí o Sop, ele faz a mesma coisa com os caras. Então, tipo assim, os caras estão mega sério contra ele e chega lá lançando... qual que é ele tem um golpe de soltar uma bola, assim, que explode de água, assim, o Shu. E o Sop vai se escondendo, fica atrás da árvore. Ele se esconde atrás da árvore, o Shu destrói a floresta inteira. E aí o Sop, meu Deus, o cara destruiu a floresta inteira. Aí o Shu tá assim, o cara não sabe nem se esconder, mano. É muito idiota. Mas eu gosto muito que a técnica que o Sop usa nesse começo aí, que é ele pega e fala, elástico do Sop. E ele puxa um elástico assim e finge que vai acertar o Shu. E o Shu fica assim, não, meu Deus, isso aqui dá uma aflição danada, né? Um negócio desses. Não, mas E funciona. Você mexe com o psicológico, sabe? Isso. Ele não tem como ganhar a troca no soco, ele sabe disso. Ele fica pensando, eu sou um mero camponês, eu não consigo fazer nada, sabe? Sim. Mas aí, tipo assim, ele vai enganar o cara com ketchup, ele vai fazer uma armadilha pro cara tropeçar, uma banana pra ele escorregar. Eu gosto que ele ataca fogo no Shu, e aí o Shu rapidamente se apaga. Só que aí depois ele ataca vinho, e logo em seguida ataca fogo de novo. E aí ele fala, você sabe que o álcool é combustível do fogo que eu ataco? E aí pega, tranquilo. E o Shu levanta meio queimado, assim, do tipo, nossa, cara, você me machucou, agora eu vou te matar muito. Só que aí o Sop pega um martelo que ele usa pra consertar as coisas, e ele começa a arrebentar o Shu, que tava meio machucado, e derrota de verdade. E ele fica com muito orgulho daquilo, né? Eu derrotei sozinho um homem-peixe. Um ser que é racialmente mais poderoso do que eu, sabe? Vai entrar pra lista de feitos, assim, de sabe? Feitos, porque claro. É o que ele quer. Ele tá entrando pra virar um pirata, né? Essa era a ideia dele, assim. Ele tá vindo, assim, pra fazer a história dele. Então, quando ele consegue, de fato, fazer, ele parece mais um humano. Nós, assim, no mundo lá. Porque, assim, o Luffy, ele é um super-humano. Ele vê um homem-peixe gigante de forte e ele fala assim, mas eu vou meter muito soco nesse cara, tá ligado? O Sop, ele pensa, sabe? Ele fala assim, aqui não, aqui eu não brinco com esses caras, tá doido? Vou fingir de morto aqui, ó. Tá ligado? Ele é de certa forma, a audiência, né? Nesse momento, né? Quem tá lendo, que é um humano comum e tá lá no meio. Mas aí a gente volta pra luta dentro do Arlong Park. O Zoro derrotou o Hachi, o Sanji derrotou o Kurobe e agora tá só o Arlong, que tava só esperando. Falou que os parceiros dele, né? Os irmãos dele iam lutar sozinhos, ele deixou, perderam. E aí ele fica puto. Só que mostra que eles já estão no chão. O Sanji e o Zoro já estão no chão ali. E aí o Johnny e o Yosaku estão comentando a luta que a gente não viu. Ele fala, nossa, eles perderam só por um pouquinho de água. Como assim um pouquinho de água? Né? E eles estão caídos, nossa, acabado, tá ligado? A Nami, ela terminou de fazer um curativo no braço dela, que ela tava se machucando. Ela vai pro Arlong Park, chega lá com o chapeuzinho do Luffy, e aí o Arlong fala, o que você veio fazer aqui? Ela fala, eu vim te matar. E aí, tipo, putz, ela também tá indo pra lutar, mano. Ela tá indo pra lutar mesmo. Tá vindo, né? E o Arlong, ele é... Nossa, ele é um vilão. Ele faz aquela última chantagem... Um dos melhores, por sinal. Um dos melhores. Ele faz aquela última chantagem emocional, assim, com ela, que é o seguinte, vamos fazer assim, esquece isso aqui, você volta a ser minha cartógrafa, eu vou poupar a sua vila. Só que eu vou matar esses caras aqui, os chapéus de palha. Eu vou poupar a sua vila, eles ficam tranquilos, a gente volta pra onde a gente tava. Uma oferta que vai dar certo, tipo, esquece isso aqui, tá bom. Então, a Nami, ela fica pensando, eu largo eles aqui, eu abandono eles mais uma vez, e minha vila fica livre, só que ela pensa no tempo que ela passou, no tudo que ela sofreu ali, e aí ela vira... Sim, é claro, né? Ela vira pra vila dela, e aí ela fala assim, me desculpa, mas vocês podem morrer por mim, porque eles estavam todos preparados pra morrer. E ela fala assim, não, dessa vez eu não vou dar pra trás. A gente vai derrotar junto ou morrer junto. Agora,
acabou. Hoje é o fim dessa história toda, né? Enquanto acontece esse tipo de coisa, né? O Gensan e a Nojiko estão tentando salvar o Luffy e tentando tirar a água do pulmão dele, que é isso que tava acontecendo. Finalmente, nesse momento, eles conseguem tirar bastante água. Eles tiram que aí sai um chafariz de água, assim, e aí o Arlong olha pra lá e fala assim, não tinha um chafariz ali naquele lugar? O que tá acontecendo ali? E aí o Hachi também acorda, e o Zoro, e todo mundo, o Hachi fala assim, eu vou pegar o Luffy ali também. Só que o Sanji já foi, porque eles conversaram, ele e o Zoro. O Zoro fala assim, tô ferido, tô zoado, mas eu consigo 30 segundos pra você. 30 segundos você solta lá o Luffy, e aí a gente resolve isso. O Sop, ele tá lá junto também, né? Já chegou lá no Arlong Park também, e ele fala, não, eu tô aqui também pra ajudar vocês. Eu apoio, de longe, mas eu apoio. E atrás da parede, né? Ele tá atrás da parede, ele tá olhando por um buraco na parede, literalmente. O Zoro é insta-derrotado, ele não consegue segurar o Arlong, mas as feridas dele se abrem, né? Então, o Arlong literalmente tira as bandagens dele. Fala, por que você tá cheio de bandagens já? Nossa. Tira as bandagens e tá o corpo dele todinho ferido da luta do Mihawk e as feridas se abriram. Então ele tá sangrando mais ainda. Ele falou, se tivesse ficado no chão, você não teria aberto essas feridas. O Arlong fala assim, mas é porque vocês são humanos. São essa raça tão inferior assim, que não tem o que fazer. Só que, eu acho muito foda. O Zoro ri. Ele fala, por que você tá rindo? Por causa dessas suas feridas. E aí o Hachi, que tá no meio da água, mostra que as feridas dele também abriram. Ou seja, o Zoro também faz feridas desse jeito nos Homens-Peixe. Então o Hachi não consegue parar o Sanji, e o Sanji finalmente quebra a pedra que tá segurando o Luffy lá embaixo, né, de concreto. E é lindo. Eu adoro. Essa cena no anime é linda, porque toca o tema do Luffy, e o tema do Luffy é feito pra relembrar o tema do Superman, sabe? Do John Williams, orquestrado. E aí o Luffy simplesmente é catapultado lá pro ar, e ele dá um berro lá do ar e fala, eu voltei. E o Zoro, ele acha isso a maior graça, assim, porque ele fala assim, você tá fudido agora, mano. o Luffy chegou aí, não tem mais pra você, acabou. O Luffy chega, e ele chega na luta, já dando soco, chute, tudo. Salva o Zoro, de primeiro já salva o Zoro. Já, assim, já arrebenta, assim. E aí eu gosto que o Zoro se arrasta até fora do Arlong Park, fica apoiadinho no muro, e ele fala, vou dormir aqui, vou dar uma dormidinha. Enquanto isso, o Gensan e o Sanji também, o Sanji tá sem sapato, tá só com a calça e com a camisa social, apoiado assim, já acende o cigarro do tipo assim... Pós-festa, né? Pós-festa, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa ele lá. E aí começa a luta. E o Luffy tá batendo um monte no Arlong, e o Arlong fala assim, já acabou, Jéssica? O Luffy fala assim, já acabei os meus exercícios de aquecimento, né? Já se aqueceu. O diálogo do Luffy e do Arlong é muito engraçado, porque o Arlong já começa, tipo assim, modo racista sabe? Sim. Olha pra gente, qual que é a diferença entre eu e você aqui, né? O que você acha de diferente? Aí o Luffy olha bem pra cadeira e fala assim, o nariz? Mano, eu gosto que... Não dá. Eu gosto que é um debate, né? Eles estão tendo um debate, eles não estão tendo uma luta, eles estão tendo um debate. O Luffy vai em direção ao pilar, fica preso num pilar, o Arlong põe as mãos e ele vai morder, e o Luffy puxa a cabeça dele pro lado assim pra não ser mordido, e o Arlong destrói o pilar com isso. E aí os caras estão comentando lá de fora, nossa, essa mordida aí, se tivesse pego no Luffy, nossa, já era. E aí ele fala, olha a minha mandíbula, olha o quão forte é isso aqui. E aí o Luffy dá um soco no pilar e fala assim, eu não preciso de uma mandíbula forte pra quebrar a mesma pedra. É um debate, é uma discussão, você tá entendendo? Eles uma discussão, uma discussão racial acima de tudo, né? Racial, inacreditável. É uma discussão racial. O Luffy dá um soco e quebra a mandíbula do tipo assim, vou quebrar sua mandíbula e você não vai ser mais tudo isso que você tá falando que é. Só que aí o Arlong mostra que é um tubarão, e essa é um pouco de livre leitura do Oda sobre como funciona a biologia de um tubarão. Mas o Arlong tira a mandíbula dele, né? Tira a arcada dentária e já nasce logo em seguida outros dentes. 1% de ciência que o Oda coloca, sabe? O Oda é igual o cara do Baki, ele usa só 1% pra falar que aquilo ali tá criatividade, Mas aí ele tira, e aí ele fala assim, não, olha só isso aqui. Aí tira 2 assim e coloca na mão, ou seja, os da boca e os da mão. O Luffy consegue dar um socão e roubar um deles e coloca na boca dele. Fala, pronto, agora eu tenho um igual o seu. O Arlong morde o Luffy morde o Arlong. E você vê como essa luta pro Luffy não é séria. Ela tem consequências sérias, ela tem significado sério, mas ele não tá do tipo assim, nossa, eu tenho que me esforçar muito, senão eu não ganho, entendeu? Ele tá brincando com o Arlong. Esse é um dos meus momentos favoritos. É muito, muito, muito bom. O Luffy, ele vê as espadas, eu acho que são as do Hachi ou do Johnny do Yosaku. E ele pega as espadas na mão e ele começa a lutar tudo torto. Ele não sabe usar espadas. E ele vai pra cima do Arlong e ele erra. Ele erra o golpe e não faz nada. O Arlong tira uma das espadas, tira a outra. E ele fala assim, você acha que você consegue ganhar de mim com essa habilidade nas espadas? E aí o Luffy ri, é muito mágico. O Luffy ri e ele fala assim, não, é claro que não. Eu não sei lutar
lutar com espada? O Luffy fala, eu não sei lutar com espada, eu não sei navegar, eu não sei cozinhar e eu não sei mentir. E aí dá um foco no Usopp nessa hora, assim, tipo... Como assim? Qual foi, tá ligado? Minha qualidade a única mentir. qualidade que você vai me lembrar é essa, tá ligado? Tipo, É pra isso que eu tenho os meus companheiros. E o Arlong tá, assim, num aspecto em que ele tá falando tanto da supremacia racial dele, de que ele nasceu abençoado por um Deus em que ele é capaz de tudo sozinho, o corpo dele é super poderoso, super desenvolvido, e ele tá achando absurdo a franqueza com que o Luffy admite suas fraquezas. Fala assim, meu, o cara tá falando das fraquezas dele, fala assim, nossa, que vergonha de capitão você é, deve ser humilhante pros seus seguidores te seguirem. Mas você consegue entender como isso é uma questão meio que racial dele? Tipo, sim. Todo mundo sabe que os tritões, eles são essa raça diferenciada. Até o momento que a gente sabe deles, o que a gente sabe até agora, que eles são muito mais fortes, etc. E assim, é nítido como o pessoal da vila olha pra eles diferente. Sim, claro. Os tritões, assim, e tal. E eles usam essa carta pra poder subir. Então eles são os melhores, eles são tudo perfeito. Sim. Enquanto o Luffy chega lá assim, eu não sei fazer essa parada não. Tipo, eu não sei. E ele fica pensando assim, por que o cara tá se rebaixando? Por qual motivo, sabe? Mas o que eu gosto é o final dessa discussão, em que o Arlong pergunta, mas o que é que você pode fazer então? E aí o Luffy fala, eu posso derrotar você. Porque o Luffy, ele naquele bando, ele é a ponta de lança. O bando se torna um só com o Luffy e o Luffy abre caminho pra todos eles, entendeu? Então, quando a Nami admite que não consegue derrotar o Arlong sozinha e pede ajuda pro Luffy, o Luffy não vê isso como uma fraqueza. Ele fala assim, você tem que saber que tem coisas que você não consegue fazer, mas você pode contar conosco. Você pode contar com quem consegue fazer. Eu não consigo mentir, cozinhar, navegar, nem usar espada, mas se vocês não conseguem lutar contra o Arlong, eu luto. E eu vou derrotar ele, e aí vocês podem fazer as coisas que vocês fazem bem, livres. E esse é o Luffy. É genial essa luta. O Arlong fica puto com esse argumento do Luffy e tudo mais, eles lutam um pouquinho mais, e aí o Arlong tá usando o golpe lá, Sharkon Darts lá, que ele fica se jogando pra um lado pro outro, mas isso faz com que a luta vá parar dentro do Arlong Park. Eles olham, não, esse é o segundo quarto, exatamente, esse é o segundo quarto à esquerda, no andar lá, e a Nami reconhece esse quarto. Ela olha e fala assim, eu sei que quarto que eles estão. E aí a luta, pra quem tá lá fora, fica em silêncio, porque tá acontecendo lá dentro. E eu gosto, porque eu já falei isso na luta contra o Dron Krieg e tudo mais. O Oda gosta de acabar as lutas com o Luffy destruindo o que simboliza o inimigo. Marco, né? Exato. E o Luffy, ele tá tentando entender o que é isso pro Arlong. Ele tentou quebrar o nariz do Arlong, ele tentou quebrar a mandíbula dele. Fala assim, o que é o Arlong? E aí ele chega no quarto e ele fala, que quarto é esse? Tem um monte de papel pendurado, uma escrivaninha e tudo mais. E aí o Arlong fala, aqui é o quarto de cartografia. É onde a Nami faz mapas desde os 8 anos. Ou dos 10 anos. Tô na dúvida agora. Mas tá ali fazendo os mapas há muito tempo pra ele e tudo aquilo ali é mapa. E aí o Luffy vê e fala assim, por que essa caneta tá cheia de sangue? A caneta tá ensanguentada. E aí o Arlong explica que ela desenhava mapas até sangrar. E ela viveu muito tempo ali fazendo coisa pra ele e ela é muito talentosa, ela é um gênio. Apesar de ser uma humana, ele enxerga mais ela como uma gata, porque ela é muito mais inteligente, mais... Era o nome dela, era justamente sobre... Ela mesma já absorveu aquele negócio. Isso, e é engraçado Gatuna. Porque eu pensava assim, olha que curioso, né? A Gatuna era feita de refém dos peixes, tá ligado? Sim. É uma questão meio curiosa, sabe? Se você for parar pra pensar. E além disso, tem um outro detalhe. O que ela amava era uma tortura pra ela. Os caras tornaram isso um problema pra ela. Então, tipo, olha que coisa ruim, assim, pensar, sabe? E sabe o que eu acho muito foda? O Arlong fala assim, olha o talento que essa menina tem. Você acha que você vai saber usá-la tão bem quanto eu? E nessa, ele tá com a Hishibari, uma coisa assim... Aquela espadona maneira, espada aqui, uma serra, assim, no pescoço do Luffy. E aí o Luffy pega a espada e ele fica muito puto. E ele fala assim, usar, ele destrói a espada, porque ele tá muito puto. E ele fala, entendi, o que ele tem que quebrar? Não é o nariz do Arlong, não é a mandíbula dele. Enquanto existir esse quarto, a Nami vai estar presa. E eu confesso pra vocês que quando eu assisti pela primeira vez, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, isso, eu não entendi essa parte da obra. Eu fiquei assim, ela trabalhou nisso por anos e anos. Todo aquele trabalho dela vai ser desperdiçado. Só que quando o Luffy começa a destruir, ele começa a atacar a escrivaninha pra fora. Ele começa assim. E no anime, eles tentam até, tipo assim, cada vez que cai alguma coisa, a Nami tem uma memória com aquilo que aconteceu, né? Com aquele negócio. Sim. E aí, a Nami tá chorando e ela tá agradecendo. Ela agradece porque o Luffy entendeu ela. E eu ficava assim... Tá quebrando a
parcela dela, sabe? Então, ela não é aquilo, você tá entendendo? Você é você. Você não é o seu trabalho, o que você tá trabalhando. Você tá entendendo? Exato. Você continua sendo você, apesar do seu trabalho. E aí, a Nami, ela tem a capacidade, o talento, sabe? A oportunidade de fazer tudo aquilo de novo. O que ela não consegue é ser ela mesma de novo. Ela precisa da liberdade dela pra isso. E é isso que o Luffy vai conseguir pra ela agora. Ela pode fazer os mapas de novo, mas ela não pode viver de novo. Então ele vai libertar ela. Então o Luffy vai e ele começa a lutar. O Arlong fica puto. O Arlong fala assim, vai destruir tudo aqui. E aí ele vai pra cima com tudo dele. E o Luffy tá muito nervoso, muito nervoso. Ele joga o pé dele lá pra cima, que sai pela ponta do Arlong Park. Quando o Arlong ataca ele, ele desce o pé. E é isso que ele precisava destruir. É isso. Não é o Arlong com as pessoas. É o que ele construiu, aquela torre no meio da vila, que é o símbolo da opressão dele sobre aquele povo. E ele destrói tudo. E é ali que acaba Arlong. É ali que ele é derrotado de verdade. Isso é uma parada interessante, assim, porque, que nem você falou, a primeira vez que eu vi isso, pelo menos eu era criança, eu não tinha essa concepção também. Então, quando ele começou a quebrar o quarto ali e tal, a única coisa que eu pensava assim, tá, eu acho que ele entendeu que ele tem que quebrar o castelo do Arlong. Eu pensava assim, sabe? Além dele quebrar o quarto, ele simbolizar toda a cela da Nami, pá, não sei o quê. Quando ele quebra o castelo do Arlong, assim, One Piece tem uma parada disso, de meio que assim, tem rei bom, tem rei mal, tem, sabe? E o Arlong é um tirano, O Arlong, claramente, ele é um tirano. Dá pra perceber, porque aquela vila era uma vila pacífica, que ele foi lá e tomou pra ele. Falou assim, ok, esse pedacinho de terra que não tem ninguém pode fazer nada, é meu. Montou a base dele lá e começou a farmar. O Luffy chegou pra acabar com isso, sabe? Tipo assim, ele viu aquele momento, o Luffy tava revoltado, porque a vila tava passando necessidade, tava com problema. As pessoas da vila eram tristes, era uma situação ruim. Tem a famosa cena do cachorrinho. E todo mundo sabe que se tem cachorrinho, o vilão tá do outro lado, tá ligado, mano? Óbvio. Uma coisa que eu gosto é que, figurativamente, a gente tá chegando cada vez mais perto da Grand Line. Justo. Em todas as histórias, né? O Bug é um cara que falhou na Grand Line. O Don Krieg é um que acabou de voltar. Acabou de ser destruído pela Grand Line. Ele não se deu bem lá e voltou, aparentemente, né? Porque essa é isso que eu acredito. Mas o Arlong, ele voltou da Grand Line por escolha própria, porque ele queria dominar um reino aqui. Então ele é um cara... Foram os 3 estágios, né? Isso. Então, a cada nível maior de sucesso na Grand Line é o nível de vilão que a gente tá enfrentando. O Arlong, ele é um ser da Grand Line, que prosperou lá e voltou pra cá porque ele queria montar o reino dele. Até onde a gente sabe. Essa é a história. E aí, o Luffy derrota daquela forma, destruindo tudo, ou seja, não vai sobrar mais nem lembrança dele ali, né, física. E na hora que cai todo o Arlong Park, né, o castelo, todo mundo fica assim, quem ganhou, quem não sei o que, tá na dúvida ainda, porque como a luta foi interna, não fica claro. Mas, do nada, sai o Luffy do meio dos escombros e ele grita pra todo mundo ouvir. E ele fala pra Nami que ela é companheira dele. E ela, tipo, cai aos prantos, tá chorando um monte ali, e ela fala, sim, você entende que, tipo, eles são amigos? Ele não é um novo tirano no lugar do Arlong. Ele não tomou o lugar do Arlong. Ele falou assim, você comigo, você pode contar. É esse o nível de dedicação, de desprendimento que você vai ter. Meu, se alguma coisa te deixar triste daquele jeito de novo, é esse tipo de luta que você tem que esperar de mim. E é absurdo, é maravilhoso. É sem trilha sonora nenhuma no anime, é tipo quieto, calmo, e a população, a Vila Kokoyashi tá assim, não acredito nisso, parece um sonho, parece que é mentira. Sim. Sabe assim, chegar esses moleques loucos, tem um deles que se estica, feito desenho animado, e ele tá socando o cara que nos torturou essa vida toda, e ele destruiu tudo isso aqui, e acabou o pesadelo. E se você parar pra pensar, aconteceu muito rápido pra eles. Sim. O Luffy chegou quanto dia. tempo esse cara aí, sabe? Imagina, você tá lá vivendo 20 anos de opressão, sem pausa. O cara roubando seu dinheiro, pegando todos os bens da vila assim pra ele, matando as pessoas, você vive sob medo. Olha que situação horrível. E você é uma vila no lado pacífico. Sim. Ferrou. Você, sabe, quem que vai vir te salvar, sabe? E outra, me parece que o governo, no lado pacífico, é muito menos presente. Exato. Então, tipo assim, eles colocam só o guardinha da vila pra dar a volta lá, então, sabe? Mas isso que eu ia falar agora, não só isso, mas logo em seguida chega aquele marinheiro com cara de rato, filho da puta, que é o corrupto, e ele chega assim, que bom que vocês derrotaram ele e tal, vou pegar a grana pra mim, não sei o que. É, um maldito. A cara
se você... ódio. E é engraçado que o Oda, ele gosta de mexer com isso. Ele fala logo no começo, assim, a questões das justiças, né? Porque todo mundo fala assim, peraí, a polícia é má, Oda, sabe? Tipo, e aí o Oda fala assim, não é que ninguém é mal, não, calma aí. As pessoas, cada um tem a sua ideia de o que tá fazendo certo ou de errado. Sim. Então, o que ele faz? Ele mostra pra gente, isso que é foda. No primeiro episódio, ele mostra, do anime, ele mostra o primeiro personagem, o menino que tá ajudando o Luffy, ele quer ser um marinheiro. Ele não quer ser um pirata. Ele não quer ser um pirata, e ele é um menino bom. Então você fala assim, tá, se ele for um marinheiro, ele vai ser um marinheiro bom. Só que todos os outros, eles estavam compactuando com o mal. Lá no comecinho, eles derrotam o Capitão Morgan, e aí supostamente os marinheiros que ficaram ali, na ilha do Capitão Morgan, eles são bonzinhos também. Tanto é que eles vão lá e se despedem do Luffy batendo continência, né? A história de capa que tá tendo durante esses capítulos. Isso, perfeito. São com eles, são acompanhando eles. São com eles. E é uma história muito curiosa. Depois a gente fala, quando a gente terminar, a gente pega todas as histórias que aconteceram. Mas é uma história muito importante o que acontece aí. Sim, e eu nunca tinha visto, acredita? Nunca tinha visto. Também não, eu vi na rede de informações TikTok. Porque assim, quando eu assisti a primeira vez o One Piece, eu fui assistindo One Piece. Quando eu fui partir pro mangá, eu parti da onde eu parei. Sim, não voltei do começo, né? Os outros. Mas eu perdi várias histórias assim. Vamos lá. O marinheiro chega lá, agora não vou precisar fazer nada, tal, não sei o que, eu vou levar vocês. O Zoro dá um peteleco no cara e fala assim, para de encher o saco. A Nami puxa ele e fala assim, primeiro, o dinheiro que você roubou de mim vai ficar pra reconstruir a vila. Segundo, que você vai ajudar a pegar os homem-peixe aqui, levar tudo preso, vai fazer o seu trampo de marinheiro, de governo, vai forçar o cara a trabalhar bem. E joga o cara lá pra longe, a galera fala, não, meu Deus, isso aqui é capitão, não sei até parece que a tripulação que venceu o Arlong vai ser amedrontada pelo marinheiro que chegou pra roubar, sabe? Qual foi? Pro cara que tava sendo extorquido. Me fala uma coisa, o Arlong, ele tinha uma recompensa. O marinheiro que pegou a recompensa? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já falou isso em outro programa. Isso. Quem pega as recompensas... Porque, por exemplo, o Luffy não pode pegar. O Luffy não pode pegar, porque ele já... Você tá entendendo? O Zoro, ele era um caçador de piratas. Ele tinha recompensa? O Zoro não tinha, porque ele era um caçador de piratas. Porque ele era um caçador de piratas, mas ele era perigoso, né? Tanto que essa é a desculpa que a Marinha usa. Pô, a Marinha prendeu o único funcionário que tava caçando por eles. Qual foi, né? Bad, né? Bad, imagina. Foi preso pelo trabalho, mano. Mas aí é que tá. O cara vai embora e ele já começa a ligar. Eu acho que essa é a primeira vez. Eu não tenho certeza. Mas ele liga e é a primeira vez que a gente vê um Dendemushi. Não. Eu acho que a gente já viu um Dendemushi, hein? Porque assim, eu vi assim e falei, caraca, acho que essa é a primeira aparição. Pra explicar pra quem não sabe, acho que não sei se a Gabi também, porque a gente não menciona o nome nesse momento. Mas não sei se quando você viu que quando ele liga pra Marinha, o telefone dele é um caracol. Caramujo. Caracol, isso. Um caracol. No One Piece tem a tecnologia, no geral, é baseada em caracóis, né? Os caracóis, eles são caracóis telepatas. E aí, tipo, eles puxam um negócio que você fala nele e o caracol, ele transmite pra outro caracol que tá do outro lado e eles conversam assim, é o seu telefone. É um FaceTime, porque o caracol que está transmitindo, ele se torna parecido com você. Isso. Pra pessoa que estiver falando com você, o caracol vira a pessoa e começa a conversar com você. Eu não prestei atenção. Não, tipo... porque só mostra o marinheiro de costas falando com o caracol na mesa. Isso. Eu acho que é por isso, sabe? Não deixa... Porque não importa muito o rosto, mas o cara que tem um cara de rato da Marinha, quando ele liga pro QG da Marinha, o QG, quando toca o telefone, já tá o carinha com carinha de rato, o caracolzinho com carinha de rato, ele fala com a mesma, sabe, entonação igualzinho, assim, e o caracol tá só imitando o que tá o outro caracol vendo, entendeu? E é assim que é o telefone deles. Mas essa é a primeira vez que mostra uma tecnologia de conchas, né? Famosa. Isso. De conchas. Aí começa a ter uma festa. Todo bom arco do One Piece acaba com uma festa. Atualiza recompensa e festa, né? Não, isso que eu ia falar da recompensa. Isso, ele ligou para o QG da Marinha e ele falou assim, esse cara é perigoso, não sei o que lá. E o capitão é o Monkey D. Luffy e tem uma foto, ele, não tem uma foto melhor não. E eles passam a foto pelo Dendemushi também. Pelo Dendemushi. O Dendemushi vê, e aí o outro imprime certinho. Muito bom. Sai a foto dele, não tem uma foto melhor? Porque tá o Luffy sorrindo. Aí, olha só, na festa, a Nojiko, a irmã da Nami, tá falando com um menininho que era órfão, né, no capítulo anterior, né, no clube anterior. Isso. Dá uma cutucada nele. Ela é maldosa, né? Não vai falar que pena que meu pai não sobreviveu mais alguns dias e tal. Pô, que maldade, né, com o moleque. Mas o moleque, não vou ficar parando nesses pensamentos, não. O moleque se levou, mano, budismo, sei lá. Mas ele já aprendeu a lidar com a morte e tudo mais. E falou, não, eu tô tranquilo assim. Ela, que bom. E, tipo, na verdade, ela não tá sabendo lidar, mas ela tá feliz também, né? Pô, o moleque não vai sofrer mais. Ela conseguiu o que ele queria, né? É muito boa essa parte. O Luffy fala, o que você tava comendo lá com o melão, Sandy?
onde? Aí o Sanji, no melão com presunto lá, né? Ele vai procurar esse melão com presunto, eu não vi nenhum lugar aqui. Aí ele vai procurar e se perde, e ele acha o Gensan se despedindo da Bellomere. E o Luffy nem sabe quem é. Tá o Gensan jogando vinho pra Bellomere, tipo, pra ela também celebrar, né, essa vitória. Muito bonita, assim, a cena, né? Porque todo mundo sabe como ela era importante, tá ligado? Pro acontecimento ali e tal. E, literalmente, um menino chegou com quem? Com a filha dela. Sim. E eles dois, tipo assim, o bando da filha dela foi lá e libertou todo mundo, sabe? Que era o sonho que todo mundo queria ali. Principalmente ela. Claro. Muito bonito, muito marcante, né? E aí o Luffy fala assim, nossa, alguém morreu? Ele fala, sim, mas faz um tempão já, né? E tal. E aí ele fala, tem minhas... Ele não sabe nem o que falar, né? Aí o Gensan... Ih, eu também não sei. Mas o Luffy, beleza, presta os respeitos dele e tal, e o Gensan fala, se você fizer a Nami chorar, eu vou atrás de você e te dar uma porrada. E aí o Luffy fala, pode deixar. É só pra ter esse momentinho aí, que ele tava buscando o melão com o presunto dele. Corta pra Nami, isso já é no dia seguinte, eu tô na dúvida. Não, tá rolando ainda. A festa tá lá de fora e ela tá lá dentro. A Nami tá vendo tatuagem. A cicatriz que ela deixou dela, sabe, enfiar a faca na tatuagem dela. E ele fala assim, não dá pra remover. E ela fala, não, tudo bem, então faz uma tatuagem em cima dessa, né? Não, e o flashback, ó, eu lembro pra mim, muito marcante esse flashback, porque assim, ó, primeiro, a Nojiko tá com a tatuagem aqui, e aí ela fala assim, agora eu sou que nem você, porque, tipo assim, a Nami não teve escolha de fazer, com a marca. Sim. E ela pegou a marca que, pra uma pessoa que sofre um negócio desse, é irreversível o dano na cabeça da pessoa, sabe? Sim. É muito ruim, assim, imaginar que a pessoa teve uma marca pra ser você a propriedade dessa pessoa aqui, tá ligado? Desse cara a Nami aqui. Foi essencialmente marcada feito gado, né? É exatamente feito gado, exato. Você é a propriedade desse cara aqui. E ela pegou e transformou nisso num símbolo entre elas, tá ligado? Uma parada que, pra fazer ela mesmo, não ficar pensando nessa parada da tatuagem dela, sabe? Isso é muito bonito, assim. E eu achava foda crianças tatuadas, mano. Muito maneiro, mano. Então, assim, eu aprovava ela ter feito essa tatuagem por causa da irmã, sabe? Sim, a Nojiko bonito, exato. Muito tocante essa cena mesmo. Mas ela entrega o desenho do qual que é o novo design da tatuagem que ela quer. Aí, o que acontece? Estão todo mundo esperando no porto pra se despedir. No dia seguinte, anoitece, assim, faz até um negocinho assim. Chega no dia seguinte, exatamente. E aí eles querem se despedir da galera, tá todo mundo esperando a Nami, cadê a Nami? E aí, a Nami chega lá, fala assim, de longe, levanta as velas aí. E aí o Luffy falou, ela mandou, vai. E aí ela começa a correr, pegar um pique, ela começa a correr e passar no meio de todo mundo, assim. E a galera, não, Nami, a gente quer se despedir de verdade de você, quer agradecer, não sei o que. E a Nami não quer, ela não quer lidar com todo mundo. Eu gosto também dessa cena que o Sanji fala, você vai deixar ela fazer assim pro Luffy fazer essa despedida tão, sabe, seca e tal? E aí o Luffy fala assim, é ela que decide como que ela quer se despedir. E aí eu falei assim, puto, o Luffy é foda, cara. O Luffy, ele quer o melhor pra pessoa, mas ele dá respeito até pra ela errar, se ela precisar. Exato. E aí a Nami passa no meio de todo mundo assim, eles estavam falando antes, ela não pegou nenhum dos tesouros pra ela, deixou tudo pra gente, assim. E aí ela pula no barco, voa, né? Subiu no barco, e ela levanta a camisa e ela roubou todo mundo. Trombadinha total, levou todas as carteiras, todo mundo sai puto com ela. É muito bom, porque ela é a gatuna, né? É um momento até meio cômico, mas é muito bom, porque, tipo, claramente ela passou correndo ali e tal, porque ela não queria se despedir. Ela não queria ter aquela parada ali e tal. Emocional, emotiva. Todo mundo sabe como é complexo, sabe? Dar uma despedida dessa. Então, o que ela faz? Ela passa, pula no barco, aí ela mostra que roubou a parada e todo mundo dá um grito assim, essa ladrãozinha, assim, todo mundo fala aquela carinha de brava, assim, tal, não sei o quê, e aí ela vira e fala, tipo, falou, pessoal, é nóis, eu volto. Não acaba aí ainda, tem um pouquinho ainda. Sim. Que é a Nojiko notando que o Gensan tá sem o catavento dele, do Cap. Isso. E fala, você tá sem o seu catavento? O que aconteceu? E aí ele fala, não preciso mais dele. E aí você tem um flashback de que ele tava com catavento, por quê? Porque era o único jeito que aquele cara, com cara de bruto e tudo mais, podia chegar perto da Nami bebezinha sem ela chorar. Ela sorria quando via o catavento. Ele tinha até menos cicatriz na época, ele tinha, acho que uma só, porque assim, no canto, quem fez essas cicatrizes dele foi o Kurobe, E aí ele fala, não precisa mais. E o médico entrega pra ele o desenho que a Nami pôs. E é um desenho que é muito único. Eu vi já muita gente, já vi tatuando esse mesmo desenho. Ela fala assim,
ela falou que é um catavento e uma tangerina. E não é um desenho todo abstrato, entendeu? Se alguém te fala que é um catavento e uma tangerina, você enxerga, mas se você chutar aquilo, não consegue. Mas você vê a cruz onde foi enterrada a Belmer com o catavento ali do lado, girando, e o barco ao fundo. Nossa, que despedida, mano. É incrível, mas tem mais um pouquinho a gente já comenta. Tem um interlúdio aí, que eu vou colar em Arlong Park. A Nami tá brigando com a cegonha que entrega jornal, subiu o preço de novo, tal, não sei o que lá, beleza. Você tá vendo o Sop fazendo as bolinhas de tabasco dele, se pegar no olho, meu irmão, nessa já veio o Luffy voando e pega tudo no olho dele, do Sop. E aí você vê que não, eu só queria uma, Sandy e tal. Aí ele fala, não, essas são as tangerinas, ou laranjas, não sei, da Nami. Porque eles plantaram 3 árvores de laranjas da Belmer. Ela levou com ela, no Mary, no barco. Vai levar a partir de agora essas 3, até porque eles precisam, né? Por causa do escorbuto e tudo mais. Perfeito, sabe? Encerra perfeito, mas já deixa um ganchinho pro próximo, que sai voando do jornal o cartaz de procurado do Luffy. É a primeira recompensa dele. Só um adendo, ela fala uma parada muito esquisita que eles não percebem. E isso daí é uma referência para o que vai acontecer pra frente. Tipo assim, é uma história sobre o mundo do One Piece. Ela pega o jornal, ela fala assim, nossa, o mundo tá um caos. Outro golpe de Estado. Sim, perfeito. Muito bem lembrado. Mano, muito bem lembrado. Ou seja, o mundo político de One Piece tá, tá rolando, verdade. Fogo, muito bom. Mas deixa lá ele com a recompensa de 30 milhões de berries. E a explicação na marinha, no quartel. Não, você vê, ele derrotou esse cara. É meio alta pra o East Blue, mas eu acho que é justificada. E aí mostra todos os marinheiros, assim, daquele quartel-general do East Blue, com aquele símbolo, justiça absoluta, escrito nas costas, né? Que é o que o Kaique falou aqui, que cada um tem o seu senso de justiça diferente, mas nas costas eles carregam a frase justiça absoluta, que é o lema da marinha do One Piece. A gente acaba aí Arlong Park. Mó discurso, assim, de, tipo assim, ó, os marinheiros são o mal, a gente é o bem, a gente tem que destruir o mal, sabe? Os piratas, né? Os piratas são... Isso. E aí, justiça absoluta nas costas, próximo quadro, Luffy, felizão, caralho, meu quadro aqui, ó. Tô sendo procurado e tal, maravilha. Eu tô procurado, exato. Cara, alguns comentários, né? Arlong Park é incrível, né? O Oda mostra que ele é um escritor de mão cheia, ele faz todas as técnicas possíveis de escrita, de você simpatizar, empatizar com X personagens, você antipatizar os vilões, o vilão ataca a criança e ele é injusto, ele engana a mente, é corrupto, tudo é perfeito. A Nami tá sendo construída, esse personagem, desde o começo. Ela aparece, tipo, no 4º, 5º capítulo, e ela tá aí desde então. Ela tá aí aparecendo o tempo todo. Ela já foi a gatuna ladra que rouba piratas. Ela é cruel, ela é fria, e ela é uma pirata. Ela é uma pirata em cima de piratas. E fica em dúvida e discutindo, e aí tudo que tá acontecendo desde então é do tipo assim, ela é do bem, ela é nossa amiga, ela não é, ela tá fazendo o próprio dela. Esse embate, né? Ela tá só com a gente porque, por enquanto, tem algum interesse dela alinhado, ela vai nos trair e tá tudo sendo construído. E você tá vendo o arco do Bug, você tá vendo o arco do Usopp, o arco do Baratier, né, do Sandy, né, o arco do restaurante, e até chegar no arco dela, em que aí ela é finalmente desenvolvida e dá uma puta profundidade. Você não viu todo o desenvolvimento que ela tava recebendo até ele fechar o arco. E aí você fala assim, caraca, Oda me pegou, porque você tem muitos mixed feelings até o final, que você fala assim, caramba, tudo que ela passou, e aí agora acabou. Ela tá livre, finalmente livre, ela escolhe seguir com a gente no bando, né? Vocês querem comentar algo? Vocês querem falar algo desse arco? Pra mim, esse último volume, esse capítulo, eu admito que achei um pouquinho mais leve, quer dizer, exceto eles comemorando no final, o negócio do catavento, lágrimas, mas o restante, sim, mesmo tendo muita luta, puxando a cabeça dele fora da água, achei inteligente. Desde o começo, quando ele tava lá embaixo, eu, puxa a cabeça. Aí, finalmente, puxaram a cabeça. Foi ok, sabe? Pense. Isso. Foi legal o arco, assim, eu gostei como finalizou a historinha dela. Tipo, ela é uma boa moça, gosto dela. Dá pra confiar, né, agora. Sim, teve seus motivos. Lembra que eu até comentei que meu Deus, menina estranha, né? Mas eu perdoo ela. E
realmente, a irmã dela é bem cruel com aquele moleque. Molequinho, Meu Deus do céu. É um jeito grosso, assim. Todo mundo conhece aquela pessoa que é uma pessoa amável, mas assim, meio árdua, assim, sabe? É isso, é desse jeito, assim. Mas ela meteu o dedo na ferida ali. Meu Deus do céu. Não, mas acho que era isso. Eu gosto... Eu vou comentar umas coisas, então, rapidinho. Fala. Esse arco, pra mim, ele, tipo, é o arco, assim. É o arco que eu falo, mano, se você quer saber o que é One Piece, tem que ver até Arlong Park, você tem que terminar Arlong Park, porque ele resume tanto One Piece, de você ter isso que o Ed falou, de, porque tava aparecendo antes, mas lá, no final, e você vê tudo juntando, e tudo fazendo sentido, aí você fica, nossa, não era por isso que as coisas aconteceram. A luta é boa, as coisas da cidade em si, que não eram apresentadas antes, e são na hora, também são boas, e além do fato de, o tanto de coisa, que aí, né, se você só ver até essa parte, não vai ter como descobrir, mas o tanto de coisa que Arlong Park manda pra gente, e vai jogando, assim, vai jogando um monte de coisa, e você não pega isso, porque eu não peguei na primeira vez que eu vi. E eu tive que, tipo, depois, revendo só essas cenas que eu fui lembrando. Mas agora, vendo tudo de uma vez, bonitinho, de novo, o tanto de coisas que o Kaique tava falando, por exemplo, sobre a questão da tatuagem da Nami, sobre ela ter uma marca dela que ela não quer que os outros vejam, e isso acontecer em Arlong Park. É isso. Exato, exato. Nossa, é bizarro que o Oda tenha pensado nisso, sabe? Sim. E sem você saber o que vai acontecer, Arlong Park já é muito bom, porque o tanto de coisa, o resumão do que tava acontecendo, você finalmente aceita a Nami e tudo mais, isso do um personagem que era companheiro e parecia que agora vai ser inimigo, e daí depois ele volta a ser companheiro, todas essas coisas que é resumo de One Piece, né, no geral. Sim. Eu vi o último episódio, né, o Ed ficou muito emocionado na parte do chapéu. Sim. Mas pra mim, a parte que, nossa, me pegou muito foi a Bellemere falando que ela tem 2 filhas. Sim. Eu acho que o motivo disso é muito difícil foi porque não falam tanto dessa parte. Falam muito da parte do chapéu. Então eu lembrava claramente da parte do chapéu. Mas quando eu vi, caramba, não lembrava que era assim. E tipo, pega tanto, sabe? Não, e a Bellemere, ela fala assim, tenho 100 mil berries aqui. E aí eles assim, não, então tá ótimo, você consegue pagar por você, né? E ela consigo pagar pelas minhas 2 filhas. Infelizmente não tenho pra mim mesmo, né? Nossa, derruba, né? Porque é tudo. Numa frase, ela fala assim, não, eu morro, mas elas são minhas filhas, eu não vou renegá-las, entendeu? E ela morre, ela se sacrifica, é uma frase que ela vai falar assim, é o fim. Nossa, é foda, realmente. Eu acho incrível quando é o arco do personagem, como o Oda mostra pra gente porque ele é desse jeito. O personagem no One Piece, ele é um personagem completo, a gente gosta, a gente consegue entender ele, a gente consegue entender como ele pensa quando a gente conhece ele, porque o Oda explica muito bem. Sim. Então assim, a Nami era uma pessoa que no começo não dava pra confiar. Por quê? Porque claramente ela tinha outras intenções, dava pra saber, dava pra sentir que ela tava tendo uma outra intenção. E ela escondia algo da gente, E ela escondia algo da gente, o que dava pra perceber também. O que a Nami sempre foi louca? Dinheiro. Ela roubava, ela pegava, ela é a gatuna, dinheiro. Ela é a gatuna. E na história dela, a mãe dela morreu por dinheiro. A mãe dela morreu porque ela não tinha dinheiro. E ela ficava puta com receber roupa dada assim, né? E era tipo assim, somos pobres e eu não sei o quê. Isso, Ou seja, tem um estigma foda. O Oda, ele escreve esses personagens assim que são tão empáticos, tão desenvolvidos, porque eles são falhos, você tá entendendo? Eles são seres humanos, praticamente. Eles passaram por momentos marcantes na sua vida, principalmente na infância. Que todos os personagens que a gente tem. E constroem aquela personalidade que a gente vai conhecer, né? É que assim, o Zoro, ele é um personagem que ele é introduzido pra gente como um cara fodão. Ironicamente, ele é o que o menos falha. Exato, Se ele exato. falha, tipo, eu não lembro, eu tô tentando lembrar. Não, a gente vai falar sobre isso agora. O Zoro, ele não falha. Ele é o cara que tá sempre no ponto pra fazer o que precisar, tá ligado? Ele tá lá, Ele é muito mais centrado do que os demais, com certeza. Muito. Ele não aparenta ser um cara muito inteligente. Ele, pra mim, ele nunca aparentou ser. Mas todas as vezes que a inteligência dele é botada em prova, ele é muito inteligente. Então, tipo assim, ele sabe como combar com o golpe perfeito, sem precisar fazer uma combinação ali com o cara. Proeza de batalha, Ele sabe como usar as armas que ele treinou. Então, os caras jogaram a arma pra ele no meio da luta, mano, ele nem precisou pensar. Pelo amor de Deus. Ele já virou, já pegou. O cara, Cirque de Soleil, velho. Ele pula assim, perfeito já. E no estado que ele tava. Com febre. No estado que ele tava, ele consegue fazer isso, que pra ele é a mesma coisa que, sabe, se alimentar, sabe, fazer qualquer coisa. Pra ele
dele é a espada. Então, tipo assim, o Oda mostra isso pra gente. E a Nami, ele amarra literalmente todos os pontos, todos. A tatuagem que ela não explica, com o negócio com o dinheiro, o negócio com ela roubar o dinheiro dos outros, o porquê ela é uma personagem esquisita no começo. Porque ela tem raiva de piratas. Ela sabe da laranja. E porque ela sabe da laranja. Tudo, todos os aspectos, ele amarra. Ele é muito bom nisso. O Oda é isso. Então, tipo assim, conforme a gente vai passando pelo arco dos personagens, a gente vai não só entendendo eles, como aceitando eles. Então, ninguém entra pro bando sem a gente aprovar também. É verdade. Você entende? É verdade. A gente aprova. A gente tá assim, beleza. Esse cara vai pro bando. Ninguém tava querendo que a dupla de samurais do Zoro entrasse pro bando. É verdade. O Johnny e o Yosako, né? Verdade. Coisa que eu pensei agora há pouco. O Sop, eu acho que é a primeira vez, tipo, nesse capítulo, que ele fez alguma coisa mais relevante, assim, eu acho, de luta também, sim, né? Sim, Porque... É verdade, o Sop teve um momento de brilho, né? Assim. É verdade. Desde a briga que ele teve na ilha dele, antes ele não era um menino de brigar. Ele era um menino de, sabe, gritar lobo, tá ligado? Beleza. Agora, depois da briga dele lá, né? Ele meio que teve a primeira experiência, assim, séria, de batalha, assim, sabe? E nessa batalha aqui, ele tentou fugir. Não decepcionou. Ele tentou fugir quando ele cai no chão e finge de morto lá com o sanguinho dele lá e tal. Mas no primeiro pensamento que veio na cabeça dele é assim, não vai dar. Não. Vou ter que batalhar, vou ter que lutar, tá ligado? Então, e coragem, porque ele podia muito morrer. É um vacilo, ele morre.